Vamos? Testando, 1, 2, Testando, 1, 2, 3. Testando. Era no grupo que eu falei que tem um barulhinho de bateria. É isso aqui, ó. Quando faz alguma piada. Vai ser bem legal. Já sei que vai rolar umas 2 dessas já. Vou falar mesmo. E aí? E aí, caraca, não Estou estamos aqui. no carro, né? Eu falei que... Meu, pessoal, é aquele movimento de banir entrevista, de ban car interview. Ai, cara, tu sabe o rock dessa merda. Cara, também eu acho que tem uma maneira muito fácil de fazer isso de maneira orgânica. É só ter um conversível, que nem você vai fazer uma entrevista no carro. Puta, pior que no conversível não dá, cara. Não tem como. Sou doido pra fazer, mas não vai ficar um lixo. Você vai ter que pegar microfone military grade. Não dá, pra fazer escuta de Araponga. Foda, né? Não tem como. Mas assim, ficou muito legal aqui. Ficou muito legal. E é outra coisa, a gente que vê estúdios em casa, você tem uma ideia de como as coisas são. Poxa, é completamente diferente, porque assim, realmente você vê o troço, nossa, ficou bonitinho, é isso que eu ia falar. Ficou irado, né? Ficou muito... Eu confesso que é meio, tipo, não, vamos gravar no meu estúdio aqui em casa. Você já fala, puta que pariu. Não, pera aí, quando eu soube do trabalho que você colocou pra fazer isso aqui... Obviamente, que a gente fala bastante conversar sobre esse assunto. Agora, mas, cara, se o cara vem de surpresa, cara, acho que vai ser aquele negócio caseiro, né? Vai ter um papagaio. Um cachorro latindo. Cachorro tem, mas não aquela bisa, né? Viva que de repente aparece. Não, calma que a bisa tá precisando botar corega. Trocar a corega dela. Não tem nada disso. Olha, realmente assim, um lugar hermeticamente fechado aqui. Fazer uma introdução propícia. A gente nunca te apresenta, né? Esse é o nosso segundo ou é o nosso terceiro? Segundo que a gente Salt Lake City e Abu Dhabi. Porque não rolou em Nova York. Porque não teve nem condição de fazer. E a gente planejava fazer isso em Las Vegas. Ainda é possível fazer se você ficar até mais tempo lá. Domingo. De manhã. Já faz isso e vai comer um brunch. Pode ser. Pode ser. Só isso aí. Ainda mais que vai estar muito mais calmo e espero que não esteja como estava essa semana. Quer dizer, não nada mal. Você já foi para Las Vegas no inverno? Não. Você já viu Las Vegas? Assim, como Cara, é que eu fui em abril. Inclusive a história, eu casei lá em abril. Eu não lembro a data direito, mas é o seguinte. Eu lembro que ou é 30 de março ou é 2 de abril. Porque ela não queria casar no dia 1º de abril. Tá no espectro. Entendeu? Ela não queria casar no dia 1º de abril. Então a gente mudou. Justo. Mas é daqui a um mês praticamente. Então o tempo muda bastante já, né? Agora tá frio lá, é isso que tá dizendo, né? Tá bem frio. Tá bem frio. Porque assim, o pessoal sabe, eu morei em Orlando muito tempo, que isso aqui é a minha segunda casa eterna. Eu já peguei tudo quanto é estação, já peguei peguei um outro furacão aqui, já peguei alguns princípios de tornado e também já peguei alguns invernos meio bravos. E eu sempre falo para as pessoas, bem, na época que a NFL ela já teve 18 jogos muitos anos atrás e voltou a ter. Naquela época tinha os times tinham 2 folgas por ano. Agora o sonho da NFL é aumentar a receita em mais um jogo. Então, a partir do ano passado, 17 jogos de temporada regular, 18 semanas. Antes era fácil de falar. Você pega a última semana da NFL, quando o Sunday Night Football na NBC vira um jogo de playoff, basicamente, ele fica em aberto. E fazem a rodada perfeita para os jogos serem encaixados conforme a importância deles. Vocês não valem mais... Inclusive tem jogo no sábado que já não vale nada, só para encher grade. Não tem futebol americano universitário mais. Então eles fazem isso. E eu sempre falava para as pessoas, pega a Week 17 da NFL, 16º jogo de cada time, e entra no bar ou vai ver o jogo e veja como é que tá o começo do dia em Orlando. Sai no Sunday Night Football, de um lugar para você ver o que vai acontecer. 2 de cada 3 anos acontecia isso de sair e falar, cara, tá chuvinha, garoazinha, ventinho. Né? E eu dizia, aí é o começo do inverno em Orlando. Estilo Curitiba. Eu tava em casa, sempre tive em casa. É a cara de Curitiba, exatamente. E aí fica o que eu sempre chamei de
em 6 semanas tem 4 de frio. 3 a 4. Isso é o inverno de Orlando. A partir daquele domingo de Week 17 da NFL, que geralmente é logo... Às vezes já casou no Ano Novo, assim, tipo, dia 31, sabe? Aquela semana entre Natal e Ano Novo, já é friozinho, né? Que não tá frio. Mas aquele frio de... complicado. Se o cara vem pra cá como turista... Poxa, o cara tá fudido. Tá, cara, parque. Nossa. Porra, eu tava no Brasil nessa semana. Natal, Ano Novo. E acho que foi uma semana... Você tava bem parado, né, meu amigo? E foi uma semana que chegou a fazer 0 aqui. Ah, sim, isso. Então, eu acho que a semana mais fria a gente tava fora. Mas a gente pegou uns 2 dias frios, sim. Assim. E faz, às vezes, uma semana e é complicado, porque daí o turista vem pra cá achando que vai... só 2 dias. Que nem no verão. Tem gente que vem pra cá no verão pra tentar ficar... fugir, né? Então vem em hordas. Nova-iorquino, bostoniano, pessoal de Philly... E justamente naquela semana, acontece muito no verão e na primavera. Faz uns friozinhos. Tempestade tropical. Tá chovendo, que é pior. Frio, o cara ainda vai se aguentar. Porque não chega aos pés do frio de lá. Mas aí tá chovendo. Você vê filho que deveria estar brincando, tá todo no fliperão a semana inteira. No cara, a tempestade que tem aqui parece aquelas tempestades de verão do Brasil. Não, tipo, raio, isso. Trovão. E aí, aqui acaba também o mundo por 15 minutos e para. E o inverno, ele segue a mesma premissa, mas assim, são semaninhas de frio. Então, você tem 3 a 4 semanas de frio em 6 semanas. Então, até metade de fevereiro... não chega tudo isso, não, cara. Será? 3 a 4 dentro das 6. Sim. Às vezes melhora, mas assim, é que eu tenho memória. Bom, frio, que você fala frio, pra mim, o frio é outro frio, né? Mas aqui cai tipo 2 graus, 5 graus, que é frio, tá certo? Você vai sair, você vai ter que sair. Você tem que sair. Você não tem, É que você fala frio, minha cabeça é menos 10, frio. Não vamos chegar nesse ponto também. Porque agora, lá faz 5 grauzinho, porra, é camiseta e... Isso, porra, o pessoal desacostuma. Dia ótimo. Sim, eu me lembro, eu trabalhava numa época que, quando eu vim pra cá, eu trabalhei com uma empresa de procurement global. Então a gente ia atrás de basicamente material, produto para empresas da maioria do México. Quando elas queriam comprar de empresas aqui nos Estados Unidos, é muito complicado você ser fornecedor de uma empresa grande no México. Ou em vários lugares. Às vezes demora um processo burocrático, demora um ano para ser aprovado. Nós estávamos aprovados como mediador. Então preferiam pagar para a gente a gordurinha para a gente fazer o processo. Então, queriam, sei lá, não sei quantas peças, não sei quanto no cara de Wisconsin. Vou aprovar, vai demorar um ano para aprovar esse cara. E eu me lembro que teve uma época que teve um frio que congelou o Lago Michigan em Chicago. Congelou, assim, tem imagens lindas do negócio, assim. São apocalípticas também. Parece filme que congelou um mundo, mas assim. lá é frio para Só que assim, cara, parece nas ondinhas, assim, e congelado. É um mar, né? Então, e o pessoal... eu acabei ligando aquele ano, porque o pessoal tava com menos 19, tava pesado. E aí eu liguei pro pessoal, já de janeiro para fevereiro. E eu me lembro que o cara falou no fornecedor, eu falei assim, como é que estão as coisas aí? Ele falou, bem, vocês que não estão aqui acham que passou porque não está mais aquela temperatura. Mas acho que vocês não entenderam. Tava menos 10. É que não era recorde. Mas o que a galera não entende é que menos 10, menos 15, menos 20, é tudo frio. Pra caralho. É só isso. Não muda nada. Não muda nada. Muda quando congela o pelinho do nariz. Fudido e meio. Aí é isso. Que diferença faz? Assim, pode falar palavrão, né? O que você falou. Não, pô. Você tem... Fala para... Sim, só que eu só quero entender... Aqui estamos num país livre. Estamos no país livre. Isso foi legal. Agora eu posso, que agora não tem problema, porque não posso ser deportado mais. O senhor cidadão americano. My fellow Americans. Legal pra caralho. Legal pra caralho. É emocionante? Sim, porque cada um tem a sua jornada. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que imigração você não pergunta, não é... Você tenta não ser invasivo, porque todo mundo aqui eventualmente veio de um imigrante. É muito fácil a gente falar hoje, assim, imigrante, não sei o quê. Exato. Seu pai veio o quê? Você acha que veio com visto de trabalho? Exatamente. O avô do cara que tá tratando. Fala, não, porque o avô veio da Itália, era diferente. Era diferente por quê? Não, mesma coisa, eram imigrantes, somos todos. Então, mas isso não é um pouco da nossa cultura? De brasileiro? Porque brasileiro que tem essas coisas de tipo... não gosta de falar de dinheiro.
Pô, quanto você ganha? Não, pô. Como? Não, isso era meu. Nossa, não é assim, eu tipo, abri minhas contas pra todos meus amigos pra falarem como é que é os Estados quanto Unidos. Você pagou? Parece que tá xingando, que é o cara falar quanto Parece custou. reação de novela de época. Porra, cara. Exato. Não, e aqui é um negócio tão tipo assim, tô trabalhando lá, não sei o quê. Pô, não, tá ótimo, os caras me pagam 150 mil por ano. Isso, as pessoas falam mesmo porque assim, normal. Cara, faz parte da economia, as pessoas entendem, sabem que é fácil entender que você consegue essa informação, não é um tabu. Mas a parte migratória é só porque cada um tem a sua história, mas o importante é o seguinte, naquele momento, e quando eu fui, você passa por uma entrevista, foi 2 semanas e pouco antes, e sexta-feira, agora dia 24, foi quando eu fiz a cerimônia de juramento da bandeira. Tinha 60 pessoas na turma, eles colocam um negocinho assim, sabe quando você vai em restaurante, assim, nós temos o cardápio do Dia dos Namorados. É bem isso, faz um cardápio do dia. Aqui hoje temos apresentado tanta coisa. E tinha uma quantidade X de países. Um cara faz as coisas antes e conversa com a pessoa. Então eu gostaria agora, por favor, que cada um se levantasse e fizesse a apresentação. Seu nome e de qual país você vê. Vamos primeiro tentar sem microfone. Daí fizeram com o microfone. Falaram assim, vai ser pedidos para vocês. Pode ser, pode não ser. No fim das contas, foi. Então eu cheguei a levantar e falei, Fabiano from Brazil. Uma vez que tava todo mundo falando nome e sobrenome. Uhum. Mas pera, uma pessoa falou só o nome. O sobrenome devia ser enorme. Eu falei, não, o quê? Eu me dou o direito como brasileiro, que sou até o momento. Quer dizer, você não deixa de ser, mas assim, tecnicamente, brasileiro, sou até o momento que eu recebi esse juramento aqui. Eu sou um cara de um nome só. Ainda mais, pô, quantos Fabiano tem? Não, vou levantar e falar. Fabiano from Brazil. Aí, tinha 59 pessoas. Tinha 59 Fabiano. Caralho. Tinha 3 Fabiano. Vamos naturalizar um de Curitiba. Hoje, né? Mais um de Curitiba. Eu achei interessante o seguinte, porque daí eu perguntei. Do meu lado tinha um cara da Nicarágua e uma mulher do México. E a gente estava conversando depois e ele falou que na verdade tinha 59. Eu falei, 59? Porque a gente estava conversando com o advogado do cara aqui. Porque nessa hora, sei lá, tentei ser positivo. Eu falei assim, eu sei que o governo não tem o menor problema com você chegando e falar assim, olha, por razão XYZ, seja por trabalho, emergência, algo assim, eu não posso na minha cerimônia de naturalização. Você não vai perder o processo. Perder se faltar. Porém, se você ligar para eles, quando você ligue pro telefone, eles falam, tal, caso tal, vamos adiar para tal data. Uhum. Ok. Eu falei, poxa, vai que é planejado com um dia de antecedência, já sabe, já emitiram a papelada aqui, eu estava esperando 60 pessoas, mas a pessoa ligou anteontem. Não sei. Não. Daí a mulher me falou, não, a gente estava falando com o advogado dele, e o cara tava falando aqui o tempo todo. Mais 5 minutos ele chega. O cara não chegou. Caralho. Não reseta. Desculpa, reseta o processo, mas não apaga a memória. Então a pessoa não vai ser prejudicada por isso. Mas ela tem que passar por todo o processo. E o processo, veja, o tempo vai passando, a gente vai deixando essas coisas para trás. Ele é um processo que quando você... Isso é pós-pandêmico, né? Vamos falar que as coisas mudaram, então muito processo foi otimizado, outros foram eliminados. Hoje você dá entrada no teu processo, de acordo com o teu endereço, você faz um estado americano e aparece lá a projeção. Você pode entrar no site do governo, na imigração, do USCIS, e ver qual que é a projeção. E o meu Nevada, para Las Vegas no caso, estava entre 11 e 14 meses. Caramba! Tá? Não, acho que o meu estava um pouco... 11, 14, Flórida, que eu me lembro de uma amiga minha do trabalho que fez, e ela, Miami, estava uma coisa de 16 a 18. Caramba! Não, 9 a 12. Menos? E o dela, e saiu só por conta do processo, já estava mais otimizado, sei lá. Não deixa, acho que é importante entender, a Flórida é uma Califórnia. Só tem imigrante. Não, mas mesmo assim, a Flórida, é um Texas, é uma Califórnia. O Nevada é Las Vegas e outros lugares. É um estado menor. Sim. Tá? Não tem um grande centro como se fosse assim. Mas eu achava que ia ser o contrário. Tipo, como tem menos... Quase. Não, mas é que eu me enrolei em 2 palavras. Acontece, pessoal. Acontece porque você tava... A tua cabeça tá... Como tem menos casos para...
Eu achei que seria mais rápido. Por ter menos casos, já a estrutura é bem menor. É foda, Bem menor. né? Se você falar com convicção e não se corrigir, É porque eu ia falar pior. menos e aí o menor. E aí eu pausei no meio. E aí ele falou menor. Mas aí a gente corrige ele. Não fica com raiva de mim? Puta que pariu. Quem nunca foi num bar e não escutou, me paga um cap cooler? A casa é que a casa exige. Nossa senhora. Seja bem-vindo. A casa exige um cap cooler. Domingo é dia de pavê aqui em Ô, Orlando. doutor, cap cooler, doutor. Mas, eu achei interessante porque daí você passa por isso e nessa hora passa um filminho, porque realmente eles fazem uma coisa muito positiva. Você tem uma carta do presidente, você tem um vídeo, e eu tenho o prazer de dizer que eu recebi a minha cidadania de um outro torcedor do Eagles, né? Eagle One me deu a cidadania, então foi super legal. E assim, poxa, é uma coisa que fala da promessa dos Estados Unidos e tal, mas não é isso. Acho que passa um filme na tua cabeça do que se passou. Cada um tem uma trajetória, e cada um tem uma trajetória por qualquer coisa na vida. Então pode ser, sei lá. Então o pessoal fala, qual é o teu porquê? Qual é a tua imigração? Qual é a tua naturalização? Para mim foi um processo interessante, porque foi uma das coisas que eu sempre quis. O quanto isso importa, primeiro, uma vez que você conquista uma coisa, você também muda. Até lá, às vezes a tua opinião já está mudada, especialmente quando passa o tempo. Não que você não queira mais, mas assim, você já tem outras coisas na vida, você sabe que já está perto do processo, já começa a pensar em outras coisas na tua vida. Mas eu me lembro o quanto que isso era importante para mim. Foi uma coisa que aconteceu, assim, uma decisão tomada, um sonho de 30 anos, uma ilusão de 20, porque eu me formei na faculdade em 2000 e voltei depois que terminou todo o visto, todos os estágios, toda a parte de trabalho autorizado. Aí teve 11 de setembro, então muito complicado, e assim, eu ainda tinha uma esperança no início dos anos 2000, ou seja... E agora um processo de 10. Todo mundo pergunta pra você meio que responde assim, mas olha só, você quer saber quanto... Muita gente, muito americano perguntou pra mim. E o processo? Quanto tempo demorou? Bem, falei isso. Sonho de 30, ilusão de 20, processo 10. Que foi no visto que eu vim pra cá, de trabalho, que me deu direito ao green card, residência permanente, que me deu direito à cidadania. E isso varia muito. O meu caso, por exemplo, eu tava em processo há 6 anos, 8 talvez, pra residência, pra green card, pra residência. E aí a gente chegou à conclusão de que era melhor cancelar esse e casar com a minha esposa, que a advogada fez assim, escuta, você vai ficar arrastando isso aí até quando? Porque você tá na fila. Sim. Se você casar, daqui 3 meses o teu green card tá aí. Só que vai dar mais trabalho cancelar aquele do que fazer um novo. Mas é que você aí ela cancelou. Eu tinha um pedido pela faculdade. Ah, tá. E é um processo complicadíssimo, entendeu? Mas que tá rolando e vai rolando. E aí uma vez a cada 2 anos eles pedem alguma coisa, eu mandava. Sim. Aí ela falou, eu vou fazer o pedido de cancelar esse... E você vai provavelmente receber uma carta dizendo que você tem 30 dias para deixar o país, e aí a gente faz a aplicação do outro. Sim. E aí tem um protocolo. Eu falei, tudo bem. A carta de deixar o país nunca chegou. Tá. E ao mesmo tempo que a gente recebeu a confirmação de que tinha cancelado, ela entrou com outro, e em 2 meses eu tava com o cara. Sim, porque daí vem o temporário. Você tem, na verdade, você vem primeiro vem uma autorização de viagem de trabalho. Eu vim como turista. Aham. Eu vim como turista, não ia ficar. Eu ia ficar 6 meses. Sim. 6 meses que eu tinha de permanência. Estendi mais 6 meses como turista. No finalzinho acho que em 10 meses eu falei, vou ficar. Aí como que eu vou ficar? Aí, tem que ficar... O único jeito de ficar legal é como estudante. Eu mudei o meu visto aqui. Mudança de status. Foi um caralho, porque... Foi em que época isso? Foi em 2004. Tá. Já era tudo foda por causa do Setembro Não, Amarelo. Que foi o que os caras fizeram. Eles entraram como turista, mudaram para estudante, aprenderam a pilotar, entendeu? Eu tava a UAD. Entendeu? Então, assim, meu pai mandou comprovante de renda de 20 anos, e aí os caras aceitaram, tinha grana e tal, beleza. E aí ficou tranquilo.
Mas ficou aquela história, porque eu não ia ficar. Eu nunca vim pra morar aqui. Eu vim pra. Primeiro, era assim, eu tinha vontade de fazer intercâmbio. Tá. Né? Isso é uma coisa que Aí você eu tô tinha. lá no Brasil olhando. Eu tinha. Bem super clichê, né? Austrália, Canadá, Estados Unidos. Sim, mas é isso. Pra onde que a eu gente vou? vai né? A gente vai na lojinha de intercâmbio que tem. E você Exatamente. chega e o cara começa. Daí começa as Exatamente. brochures. Exatamente. Aí você vê as pastinhas e tá aqui, ó. Nós temos essa opção, essa opção, essa opção. A verdade é a hoje, seguinte. ainda bem que eu não fui pra Austrália, a pessoa assim, what's Cara, going on? nossa, aí, ainda mais, assim, pô, é realmente Eu e outro o Perry mundo. Pimblett. Cara, Ele não é da Austrália, mas o inglês é o feio pessoal que igual. tava lá é igual, nossa. E outra coisa, assim, pro pessoal que lembra agora o que aconteceu no 284, pro pessoal entender agora que a gente tá... As pessoas que moram, que tem gente do UFC que trabalha, do UFC mesmo, que é da organização, não é só que trabalha nos eventos aqui e ali. Gente que tá acostumada a viajar de Nova York, ou de algum outro lugar na Flórida, em Nova York tem mais gente, que faz essa viagem para Las Vegas com a frequência, quando vem para pay-per-view e tal. Então, em todos os numerados, né? Uhum. E chega o 284, mó lutão, e aí você pensa, puxa, nós não estamos falando de Dubai, não estamos falando de Abu Dhabi, não estamos falando de Europa, não estamos falando nem de... Não, nós estamos falando do outro lado. Não tem opção para ir pôr de lá de lá. Tem para cá. Então, o pessoal de Nova York nem tem aquela opção que tem. Você já faz um voo coast to coast, né? O tradicional voo longo, tá? Que é Nova York ou Miami, ou que seja, até para a costa oeste em algum lugar. Vai parar em LA ou Seattle ou San Francisco. Uhum. De Seattle. Isso já é um voo de 4 horas. É mais de 4 horas. Não, é um voo de 4 horas, não, é 4 e pouco, né? É um voo de 4,50, é 4,5, vai. Mas assim, é um voo, é coast to coast flight. Sim. É um voo longo, vai tomar o teu dia. Sim. Aí você vai pra lá e vai pegar um voo de 15 horas pra Sydney, Brisbane, tem umas opções ali, Sydney, Melbourne, Brisbane. E aí vem um detalhe curioso sobre Perth. Perth. Fica do... Parece que eu tô... Fica no cu da Austrália, né? Parece que eu tô tendo... que eu tenho refluxo. E aí tá bom. Parece um gato. Perth vai pro outro lado da Austrália. Quer dizer, você fez um coast to coast. Tipo chegar em São Paulo e ir pro Ceará. O cara acabou de chegar. Só que assim, não tem nada embaixo do Brasil. Então é uma coisa complicada. Tipo, né? A gente não tem essa... não tem muita... A menos que o cara venha. É que você sabe, o Brasil... mesmo assim, você vem pra cá e sobe. Você vai de onde sobe. Veja onde é que é o turista. Não tem ir mais pra o lado... Porque o Brasil é vertical. Uhum. Então, você já fez o coast to coast. Você vai pra lá, pra Gold Coast. E depois você vai para onde... E assim, o troço foi longo. Então, os voos de volta, o pessoal narrou situações bizarras, o pessoal quer voltar pra casa. E foi o Super Bowl no dia seguinte. Então teve gente que chegou a tempo. Tempo não. O pessoal acabou assistindo em outro lugar. Teve gente que... O pessoal de Phoenix, pra evitar a zona em Phoenix, a maioria, que eu saiba, não voltou. Teve gente que estendeu. Caramba. E teve um problema, que um grande amigo nosso, o cara já é de Phoenix, adiou o voo por um dia para não se preocupar, ver o Super Bowl lá. Foi montar no voo, foi cancelado. E o tratamento da companhia aérea não foi legal, não citarei nome, mas não foi bacana. O cara dormiu, o cara demorou. O cara chegou. Eu acho que o cara chegou quarta-feira de volta do cara do Bernardo. Então, um negócio bem brabo, assim. Essas são essas coisas que acontecem. Eu não fui pra Perth, mas. Mas que lutão, né? Foi do caralho, né? O Dana tava dando uma coletiva de imprensa ontem. Eu vi o highlight. E ele falou assim, se eu for falar em super lutas, né, que o pessoal... E? O que aconteceu? Não, a gente tá gravando porque não tem nada a ver com... foi só uma tela. O protetor entrou. Eu acho que foi... Não vi nenhuma tela apagada. Gravando não para, porque, pra vocês entenderem, quem estiver ouvindo, principalmente, né? Tem uma tela apagou. Apagou as duas, apagou de trás também. Tá, eu tô... E aí eu entro meio crise, mas
Tá isso tudo- grava separado e isso grava separado. É a prova de até que bug. Vamos aí. como diria Toguro, em pleno 2023, Cara, eu não sei quem é esse cara. ano da Esse aqui é um tecnologia. fortão. Conhece o Qual que é? Elon Musk? Tá fazendo foguete. Cara, olha, olha, Qual realmente. que é desse cara? Me atualize, por favor. Espetacular. Você é um cara antenado. Cara, Aliás, a gente pode dar como é que chama? Ficha corrida? Não é ficha corrida. A gente pode fazer um teaser aqui que a gente vai. Pra essa temporada da NFL, a gente A gente é um gostaria projeto. de fazer um projeto. A A gente gente gostaria de falar vai sobre esporte. conseguir uma Acho que a vez gente por- uma consegue, vez só por que semana mas é o dá, que eu né? falei pra você. O problema é só que a gente fica nessa seca por 6 meses. Então, assim, vai ter o draft. Vamos ver o que a gente pode fazer agora em abril. Mas Acho que a gente começa mais pra agosto. Não, pode ser, a gente pode conversar. Não é? Mesmo porque vai ter um card lá que vai ser interessante. Talvez a gente tenha algumas ajudas interessantes aí pintando pra abril. Nós temos o 287 que estaremos. Você vai estar em Miami? Vou. Então, estaremos em Porra. Miami. Estaremos em Miami. E lá é outro nível. Porque lá, fazendo no carro, você vai dirigir o conversível para Miami? Não vou. Você Ah! acha? Pô, em South Beach? Conversandinho? De conversível? Pô! Não lá. dá pra. Não, qual foi a última vez que você foi pra Miami? Ano passado? Jura? Não, por quê? Mas você deve... Eu fui a Ocean Drive, tá fechada. Acabou a Ocean Drive. Pra carro? Mas pra toda. Não toda a extensão dela. Toda. Tava fechada Porque, toda. Mas você foi pra quê? Eu fui turista. Você se lembra do final de semana que foi? Foi específico? Não lembro, mas tá tudo fechado com Pra carro? gente, passando assim. Bem, a gente pode também ser bem sagaz e ir pra Little Havana, Coral Gables. Não, isso ia ser Aí legal. fazer umas coisinhas assim, chegar e tomar um cafezinho, hein? Vamos fazer. Tomar Vai ser legal. tomar um cortadito. Você vai cedo pra lá? Eu tô pensando, porque por conta do trabalho, né? Que tem que pagar as contas. Eu tenho meu trabalho, eu não tenho viagem marcada pra trabalhar nada. Obviamente eu já tô planejando ir pra lá, só vamos confirmar tudo. Aí eu tô tentando ver, porque eu já estaria aqui em Orlando. Tá. Pô, a gente pode. Se você não fizer questão de voar. Cara, a gente pode ir pessoal, junto, tipo segunda-feira ou terça-feira. custo-benefício para Não é? a promoção. Então. Putz, olha aí. O que você acha? Eu tô pensando, porque é o seguinte, assim, aconteceu uma coisa interessante, assim, estão falando na segunda-feira porque é por conta do pessoal que tava falando de um jogo de beisebol na terça-feira, mas mais do que é um pessoal que eu gostaria de tentar isso nessa experiência com eles. É aqui ou lá? Em Miami, o jogo do Marlins. E é um pessoal mais viciado, mas é um pessoal que gosta, assim, que gosta da experiência de estádio. E eles falaram, pô, quando é que você vai? Eu falei, cara, não sei, mas eu ia tentar ir cedo. Aí eles falaram, se você conseguir, porque daí eu pego um hotel fora do UFC, para esses eventos, eu geralmente chego na terça-feira. Sim. Vou na terça-noite para começar um dia na quarta-feira. Eu pensei na Teoricamente segunda. você tem que estar quarta lá, né? Então eu só vou ver só pra saber que obrigações eu tenho em relação ao Se trabalho. tiver aqui na segunda, eu provavelmente vou na terça, porque eu tenho que estar lá pra quarta entendi. também. Tá, né? tá. Então, Eu só vou ver o que eu faço, porque assim, eu gostaria de talvez no escritório aqui, mas eles falaram assim, veja o que você vai fazer, tem gente que vai sair daqui também. Não sei, eu gostei da ideia, porque essa ideia de ir no jogo com ele seria assim, eu tô tentando fazer algumas o coisas. jogo é legal. Assistir na televisão, eu não gosto. Não tem condições, porque assim, é temporada regular e coisa e tal, mas eu tô falando de gente que realmente entende o jogo, que eu gosto de conversar sobre Você beisebol. gosta, né? Não é o jogo em si. Eu acho Você gosta da resenha, fascinante. né? Eu acho assim, você começa. O beisebol tá mudando as regras esse ano. Por conta do que tá acontecendo com todos os esportes, menos um. O quê? As pessoas não têm paciência, cara. Você me dá um esporte que chega no nível de futebol americano de urgência e a gente começa a conversar. Não tem condição. Beisebol, 162 jogos por temporada. Hockey, 82. Basquete, 82. Assim, demais. E por exemplo, eu cheguei a conversar com você. A NBA chegou a um ponto há alguns anos de analisar a possibilidade de colocar disponível os últimos 5 minutos de um jogo para vender no pacote a 99 centavos, assim? 1,99. Você sabe o que isso é? Acho que a gente chegou a conversar sobre isso. Seria a maior vergonha da história da NFL. Admitir que nada antes disso importa. Isso diz muito sobre o que é a NBA. Não, seria uma vergonha para a NFL. Para a NBA foi cogitado. Entendi. Você já imaginou falarem assim, não, você pode
liga de Instagram, né? O pessoal, todo mundo... não. Outra, é que tem a melhor penetração de mercado na população jovem. Nada se compara, tá? Nada se compara em termos de engajamento e popularidade. A NBA está mais viva do que nunca. Então existe uma contrapartida. A audiência jamais vai chegar ao ponto do que foi Bulls do Jordan, os anos do Kobe com o Shaq, ou a grande final que a gente teve que com o eu LeBron. acho que atrapalha? Eu acho que é meio que nem o... Pensa no futebol, assim. Esses campeonatos longos... Não, o futebol esquece. O futebol esquece. Não, Como é que não você tô vai nem assistir? falando daqui, só tô dizendo, tipo, pensa nesses campeonatos longos. Que o time perde 10, 15 jogos e foda-se. E a NBA tá com um problema porque Entendeu? eles estão... É a mesma coisa, igual você falou, o beisebol, 162 jogos. Caralho. E aí você vai começar a ganhar traction lá perto dos playoffs, que é a hora que vai interessar. Quem vai pra porra? Já começa essa porra no playoff. Não é? Tipo, vale a pena aí você pra ver quem vai pro playoff. Eles têm vídeos sobre colapsos históricos, que isso é uma coisa fascinante. Eu acho que eu sou um acompanhador de tabela pra muito esporte. Eu gosto de ver o que tá acontecendo. Tem colapsos, coincidentemente, tem um time associado a isso, o New York Mets é famoso por isso, de estar acho que teve um ano que eles estavam 19 jogos à frente. Um mês e pouco antes do campeonato acabar. Tem vídeo sobre o colapso dos caras. Os caras colapsaram. Um negócio assim. E até foi feito uma série de vídeos aí sobre grandes colapsos de equipes que chegam assim. Mas, claro, tem... Da NFL, claro que tem. Tem time que, começou, sei lá, 6-0, 7-0, perde todos os jogos no final. Ou alguns casos clássicos, assim, o time tava com 3 jogos de desvantagem. Foi um Broncos e Chargers. Tinha um belo de um Chargers aí em San Diego. Tava com 8 vitórias e 5 derrotas. O Broncos daquela época tava com 5 vitórias e 8 derrotas. Naquela época eram 16 jogos ainda, como foi por muito tempo. O Chargers, se eu não me engano, enfrentou 3 times da divisão que chegam no final. A NFL faz isso agora. Ela realmente foi melhorando a maneira. O schedule maker da NFL é uma pessoa famosa, uma pessoa que usa um algoritmo, faz uma porra de coisa, mas tem a televisão e tal. Mas eu acho que é por isso que engaja melhor. Só que são 16 jogos, então tem uma coisa que é vantagem. Tem uma coisa que é vantagem. Primeiro, assim, eu não vou discutir sobre esporte que não tem contato físico. Não é nem assim, não é pra você, mas assim, não me compara. Não compara ele com o esporte que tem. Porque fica complicado. Não, porque o tênis, cara, desculpa. Tênis é vôlei com raquete, não tem. Eu gosto de tênis. Mas beleza, mas não tem condição. Você não tira uma bola. Cara, as pessoas são golfe, tênis. O pessoal fica. O golfe. O tênis, o pessoal fica quieto para jogar. Pra não atrapalhar o cara. E, porra, sabe? Daí o pessoal fala assim, mas na NFL também, o quarterback de casa quer que o pessoal fique quieto. Vai fora de casa pra ver se fica. No tênis, não, todo mundo tá quieto. Então tem uma coisa assim sobre isso. A questão é que, assim, existem vantagens competitivas. É um dos esportes mais violentos que tem, assim, como a luta, como o MMA, que é violento pra tudo quanto é lado, o pau estanca, o bicho pega, a chapa esquenta. E você tem... The wood will sing. We will. Cara, The wood will sing. Toda vez que a gente ficar falando essas coisas, eu vou me lembrar de Secret Juice. Ai, cara. Belo vídeo. O que você achou do... Achei sensacional. Foi pra galera do Brasil, e de novo, não foi pra galera do Brasil. O Borrachinha, acho que ele sacou que o humor dele aqui tem muito mais valor do que pro brasileiro. Pronto. Não é isso? Pronto. O rei do meme. Pronto. O rei do meme reconhecendo o outro rei do meme. Qual né? que é esse? Eu sou, no máximo, o aprendiz de príncipe do meme. Eu sou o segundo príncipe da linhagem, no máximo. Eu sou uma pessoa rápida. É legal que a gente assiste, a gente entende todas as tiradinhas, né? Ele morde a maçã, cara, there's no apple, é legal. Aí botaram agora uns there is. Mas foi bem feito. Cara, a questão é a seguinte: quando o pessoal fala muito aqui em own it, pô, veste a camisa. É um cara que vestiu a camisa do jeito, vestiu a camisa da autodepreciação na piada. E a piada é essa. A piada é essa. A gente entra num bar, que eu sei que a gente descobre, assim.
Eu, particularmente, a minha praia é mulher. Então, eu só posso dizer o seguinte: quando eu entro no bar, como é que eu sei que um cara é bonito? Se eu entro no bar e eu quero ir embora pro outro lado do bar, pronto. O bar, ele entra no bar, eu vou pro outro lado do bar. E se bobear, eu saio do bar. Não vai acontecer nada aqui mesmo. O cara acabou de entrar. Imagina, só para pessoas entenderem, o Rockwell tava andando em Salt Lake City sem camisa pelo hotel. Os dois eram isso. Então, tipo assim, o cara, ele sabe que ele é autodepressivo, porque o pessoal gosta dele. Ele sabe. Cara, o cara entendeu a piada. Ele se autodepressivo porque nada que ele fale, ele é brincadeira com ele mesmo. O pessoal sabe que ele tem confiança. O pessoal sabe que ele se acha bonito também. O pessoal sabe, tudo que ele fala que é autodepreciação, você sabe que não é verdade. Tipo assim, o cara, não que ele seja arrogante, não, mas eu acho legal a piada do cara. Ele não se leva a sério. Não, você entra no Twitter dele, é engraçadíssimo. Porra, então, cara, e eu achei que o vídeo foi assim, a gente tem que sempre analisar as coisas pelo valor que é. Independente de você gostar de lutador ou não, no personagem ou não, olha pro troço. Genial. Genial! Eu vi o troço, eu não parava de ver. Eu vi duas vezes. Já é genial. Secret Juice. Não, né? Quando começou e ele fala 31, ele começa a se olhar pros olhos. The world is for me. Vá, porra! E as pessoas têm que entender exatamente assim, pra quem que foi? Foi pro mercado aqui, onde ele tem uma apreciação. O pessoal gosta do Inclusive, cara. a piada do Secret Juice é pra cá, né? Porque é gíria pra galera que não sabe, que não entende, a gíria de cara que tá usando doping o cara tá tomando suco, é juiced, né? Exatamente. Não é isso? Então, eles falaram, o Paulo is on juice, Aí ele começou, it's a secret juice. E virou essa parada. Voltando ao beisebol, juice. o beisebol nos anos 90 teve uma grande, se não me engano, foi em 98, a gente tava na faculdade, então a gente tava vendo realmente a briga acontecer. Acabou captando uma nação. 2 caras completamente diferentes, origens diferentes, 2 times próximos. O Sammy Sosa e o Mark Maguire. Só veja o tamanho das criaturas em 98, só para entender o que significa. Eles estavam numa briga de home run. Acho que o recorde nunca foi batido depois disso. Eles estavam assim todo dia. Um batia o recorde do outro. Nossa. E foi um negócio espetacular que moveu uma nação. Mas assim, de novo, o foco é esse. O beisebol, o pessoal fala assim, uma vez eu escutei um cara falando, um comentário há muitos anos, um jornalista, eles gostam, né, são da velha era nova-iorquina, então os caras estavam falando assim, e tava comparando alguma coisa, não era nada, não tava dando vantagem pra ninguém, mas ele falou assim, ao contrário do beisebol, que holds its stats holy, ou seja, ele santifica suas estatísticas. Cara, sinceramente... O Coritiba se auto-intitula o clube mais vitorioso do mundo. Porque um dia os caras ganharam não sei quantos jogos seguidos. Secret Juice. The Secret Juice. Apple, you don't know. In the Secret Juice. To get the jacket. Acho espetacular. Mas assim, os caras se auto-intitulam o clube mais vitorioso do mundo. Cara, o clube Você torce pro Curitiba? Não, né? Você é Atlético, né? É isso? Puta que pariu. Não, porra, de verdade. Atlético Paranaense, é isso? Até o podcast que gravamos no segundo andar, não aceito ficar rebaixado pro podcast. Cara, não tem nada melhor do que por que é Curitiba Futebol Clube? Alguma coisa tinha que ser chique. Não, é tudo errado. Coritiba, eles usam o nome, é uma grafia. Coritiba? Curitiba com CO, eles usam o nome, porque realmente vem da cidade Coreituba, né, que é terra de muitos pinhais. Isso, vem o nome da cidade. Entendi. Mas é até bom, porque não envergonha o nome da cidade, né? Nós somos de Curitiba, não envergonha o nome. Os caras conseguiram, eu acho que talvez o único clube do mundo que resolveu falar bola-pé em vez de futebol. Então, os caras separaram o futebol, se não me engano. E é isso. E também tem aquele detalhe que, né, rebaixado no centenário. Então, parabéns para você. E a cada ano, você tem um ciclo. A cada 4 anos um de rebaixamento, um ficando no segundo, um ficando em marasmo e outro sendo rebaixado. Então, é sempre uma alegria aqui. Eles são que nem Copa. Dá alegria pro mundo a cada 4 anos. Mas é só zoação. Foi muito... Eu era um rato de estádio. Eu era rato. Na época que era acessível. Acessível não é até no sentido, não só na grana, mas assim também, sócio, só entra. Quando você pegava R$12 e pagava ingresso,
e comia um coquinho frito na Vila Capanema, aquele coquinho frito bom, e aquele amendoinzinho do Couto, já passei muitas noites frias, eu já fui parar no Instituto Paraná de Otorrinolaringologia muitas vezes e ficar gritando no estado dos outros. Porque, cara, futebol... Quando você tá na pilha e os teus amigo importa o momento, importa. Nós tivemos a época que o nosso trio de ferro do Paraná teve momentos muito bons. Eu já fui em jogo do Coxa em Libertadores e do Paraná em Libertadores. Caramba. Então, né? É verdade, tem Curitiba, Atlético e Paraná, né? Ainda tem o Paraná. Mas assim, eu falo porque é o seguinte, nesses casos nesses clubes tem que ser mencionado como exceção, né? O Clube Atlético Paranaense, nós sabemos, já está acostumado com a Libertadores já, né? Já tá... Cara, não tem uma história bizarra do estádio do Atlético com a escola? Sim, sim. O bom atleticano jamais deixa. Agora também não sei como é que tá a educação nesse sentido. Não sei porque por ser educação privada, não sei se o colégio já foi comprado. Foi comprado por outro nome por causa de grupo de educação. Eu não sei. Apesar de ir para Curitiba sempre, mas assim, o grupo expoente tinha que era um dos colégios, né, tinha Dom Bosco Positivo e tal. E o expoente estava lá e tinha uma escola, um expoente do lado da Baixada. Os caras não vendiam. Tipo, do lado, parede com parede. Não, era ali. A parte da Baixada foi construída em cima do expoente que não tem demais. Então o pessoal falava, um atleticano de verdade não pode botar os filhos pra estudar no expoente. E a gente falava, ele falava com aquela... Tem que ser coxa, né? Esse cara, né, Pia? Tem que ser coxa. Só pode ser coxa, diretor de merda. Não, mas não foi... Não sei. Mas existe uma lenda? Tipo, os caras não venderam mesmo. Ele não veio na época. E eventualmente, eu não me lembro qual foi a negociação, porque assim, as coisas passaram tempo, mas assim, era o grande negócio. Mesmo porque a eventual o fechamento da Baixada, no sentido de que chamavam de... Você vê o que acontece quando um clube acaba tendo que fazer... Eu sempre imaginei que o Coxa Branca sabia fazer matemática, porque volta e meia tem que fazer matemática para não ser rebaixado. E os caras não sabem lidar com fração direito, que chamavam a gente de meio estádio. Dava 3/4 pronto e os caras estavam usando exatamente os 3/4. Você não sabe nem que é meio. Então, chamava de meio estádio. Ele tinha uma cara, não tô dizendo que era a mesma coisa, mas ele tinha por ser vermelho e preto. Ele era muito mais... confesso. O meu sonho de atleticano, cada um tem vários sonhos na vida, o meu sonho de atleticano era ver aquele estádio fechado. Ele era um Old Traffordzinho, moderno. Vermelho e preto, final do Campeonato Brasileiro 2001. Bonito pra caralho. E era legal. Era realmente vermelho e preto. A gente lembra do final do Brasileirão 2001. Cara, sabe assim, era um clima só fechado. Eu sempre pensava, puta, fechado. Ele foi modernizado, mas assim, e eu me lembro até que o Petralha falou uma coisa assim, é um estádio para todos. Não funciona no Brasil um estádio para todos. Porque a verdade é o seguinte, você pode falar o que quiser do Aliança, mas tem o Aliança, você tem Itaquera, você tem... e você tem Morumbi. Então você tem, cara, desculpa, você tem os estádios são completamente diferentes. Você não fala pra mim que o Curitiba... Claro que o cara não precisa ser doente a ponto de só vai ter um show no Aliança. Não vou porque é do Aliança. Não. Pô, você já foi no Parque Antártica, no antigo? Foi. Era legal pra caralho. Eu achava muito bacana. Eu achava que tinha uma personalidade tão legal. O gramado flutuante, né? Não, e o mais engraçado é que você via atrás das palmeiras lá atrás. Você via no tobogã de trás aqui, assim. Assim, também tem uma coisa de saudosismo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção sobre o quanto que... Eu nunca quis ser... E não uso o nome dele como específico por ele em si. Mas eu brincava só porque, assim, realmente, assim, as pessoas... É só porque no Brasil muita gente não conhece a imprensa carioca de futebol mais, talvez. Porque a imprensa paulista dominou depois de um tempo. Então só tem um nome de referência que seria o José Trajano. Só porque ESPN, né? Pô, ele era o grande pico. Então, o pessoal o nome dos outros, assim, se eu voltar em Paulistine, né? Mas, você volta na Rede Manchete, como acompanhava Carioca quando era criança. Mas, assim, o Trajano tinha uma coisa de... Que nem assim, hoje o Palmeiras é essa máquina toda, tinha o Palmeiras da Parmalat e tal, mas eu detestava ficar escutando comentário de comentarista paulista sobre porque a academia... Cara, 70, eu não quero saber. Não quero. Não, é assim, eu respeito muito, mas falava-se muito. E me lembrava e dizia muito sobre o futebol de São Paulo, que a memória era mais recente, pelo menos mais recente.
Mas eu achava hilário quando o pessoal ficava falando de futebol no Rio de Janeiro, e o comentarista, nós estávamos na metade da década de 90, e os caras lá falavam do Bangu de 60. Eu falava, bicho, pelo menos o Palmeiras meio que existe ainda, né? Não, então não dá pra ser saudoso. Foda, não existe um respeito, consideração, memória, existe você falar assim, pô, não dá pra trabalhar desse jeito. Foi a nossa época. A gente tem que entender o quanto é da nossa memória afetiva. Eu tenho uma memória, por exemplo, a memória da NBA, e diz muito que assim, vai na Wikipedia e coloca NBA Finals Ratings e dá uma olhadinha exatamente como é que era. Muito interessante. Quer ver a queda do beisebol como esporte de massa? Vai ver World Series Ratings. E vai ver que as piores 4, 5 audiências da história do World Series aconteceram na última década e pouco. E as maiores eram coisa de 80, 90. Olha a audiência total. Não, né? olha a audiência do Bulls do Jordan. Tá? Olha a audiência. E acho que quem viu The Last Dance é uma prova muito... As pessoas têm que entender o que era o Bulls. Né? Aquilo lá salvou a nossa pandemia. Aquilo lá foi sensacional. Cara, e eles adiantaram, você sabe, né? Porque aquilo era pra acontecer em setembro. Fizeram, era acontecer em setembro. Primeiro que assim, quando anunciaram que um documentário... Anunciaram um ano antes. Anunciaram que um documentário aconteceria. Você tem noção de que a gente passou todo esse tempo e não tinha um documentário decente, bem feito pro documentarista sobre o Bulls? Não tinha nada. E aí a gente não tinha nada, falando especificamente de pandemia, teve porra nenhuma pra assistir, porque ninguém tava produzindo nada. Né? E outra coisa também, você pega um troço tão icônico e ficou retido aquelas imagens. É um troço bizarro. É que, eu não sei, é mais ou menos assim... A melhor maneira de explicar uma coisa como essa, assim, porque eu não quero nem entrar no negócio do Senna, por exemplo, porque é um nicho, acho que assim, as pessoas precisam entender, por mais que a Fórmula 1 dobrou de audiência aqui por conta do Drive to Survive do Netflix. É mesmo? Dobrou. Ela dobrou a audiência que demorou anos pra dobrar. Ela foi de meio traço pra trás. Não, muita gente. Ó, foi de tanta gente. 50 pessoas assistindo pra 150 pessoas. E assim, chegou no milhão e pouco, milhões e pouco. Mas assim, E garanto que 90% da audiência daquela porra toda tá no Brasil. De repente na Europa. Não, a audiência tá aqui. A audiência mundo nem importa. Só assim, ela dobrou a audiência. Mas é bom, tem que dar o braço a torcer, porque o negócio é foda. Não, sim, mas... Os caras conseguiram fazer... Primeiro assim, é um acesso nunca visto antes em lugar nenhum. Em esporte nenhum, de repente. Eu me atrevo a dizer assim. Os caras pegam, tipo assim... Eu não vou saber o nome de nenhum dos caras. Mas os caras pegam assim, tipo... O diretor mais foda, o diretor da McLaren... Fazendo uma ligação pro Lewis Hamilton, tentando contratar o cara escondidinho. E os caras estão filmando. Pausa. E solta no ar. Caralho, como assim? Pausa. Isso é ilegal na NFL e a NFL se dá respeito. Não Jamais deixaria esse acesso, porque não é brincadeira. Não, mas eu sei que... As paradas que você fala assim, caralho. E aí que as pessoas... E aí que as pessoas precisam entender que por mais que o seu esporte de estimação seja tão legal pra você... O negócio vai ser replicado para tênis, já foi, agora estamos falando tem um de tênis, vamos fazer de... Tem um do golfe agora. Vamos fazer de golfe full swing, aí vamos fazer um de surf e outro. Então assim, só para entender o que o pessoal precisa, tá? E eu coloco... porque o TUF foi a mesma coisa. Nós estamos falando de um esporte que não existia. Que teve que batalhar para ser validado como esporte. Tá? Ainda não é Não me fala esporte, de um troço, né? Que já dominou países, que já fez um país chorar, que já dominou e que até hoje luta aqui, na verdade, e que luta para tá, a mesma coisa. Tem coisas que precisam ser feitas. É um esporte de personalidades e nós já sabemos disso como fãs de MMA, porque o TUF e a luta inclusive hoje foi um memorial no Apex eu vi. pro Bonner. Então, né, uma coisa assim, você vê... Tem um bonequinho dele por aqui, cadê? Tem um bonequinho do Bonner? Eu tenho, não sei se... Hoje foi o memorial dele lá no Apex. O Apex foi usado como memorial para a memória de Steve Bonner. E essas pessoas, eu recomendo, a luta tá... Você tem ela... o pessoal que tá no Brasil vendo o Fight Pass Brasil, você tem acesso a todo o acervo do UFC, você poder ver a luta que... Foi o boca a boca, né? Foi um engajamento. A luta em que Forrest Griffin e o Steve Eu lembro Bonner. dessa luta, é engraçado, né? Eu tava assistindo essa temporada do
Passava na TNT. Não é TNT, era pior. Caralho, na Spike. No Spike. Passava no Spike Channel. Opa, de novo. É o meu. Na telinha. E eu tava acompanhando aquela. Eu não assisti a final. Sim. Não tô querendo me gabar. Eu não assisti aquela luta. Eu não assisti a final. Sei lá que pouco eu tava fazendo. Mas eu tava assistindo aquela temporada inteira lá, assim. Pegava uns episódios aqui, pegava uns episódios ali. Era legal pra caralho. Mas antes disso, já tinha aquela coisa assim de. Falei, caralho, eu ainda assistia desde o Brasil, praticamente, porque virou aquela coisa, tipo, deu uma sumida uma época, e aí a gente tá falando de 2004, 2005, tinha, assim, o Randy Couture lutando com o Tito Ortiz toda semana, não, o Chuck Liddell e o Tito Ortiz, até o Chuck Liddell aqui, ó, vamos lá, Chuck Liddell. E tem o Tito. Aliás, um belo documentário, pra quem não viu, tem um 30 for 30 da ESPN chamado Chuck and Tito. Tá zoando? Sim. Aliás, vale muito a pena. Caralho. Ele é muito bom porque foi feito na roupagem do 30 for 30, do jeito do 30 for 30, e eu vou pôr aqui ele... Tá aí? Acho que vai aparecer. E aí eles fizeram eu acho muito bacana, porque eles conseguem cronologicamente ao longo da carreira deles, eles voltam em vários momentos nos UFCs da época, mostram o Dana White começando, o Dana White empresário, o Dana White fazendo isso, então eles juntam e usam a relação dos dois para fazer a cronologia do UFC. Muito, muito bem feito. Eu tive a sorte de... O Chuck and Tito foi lançado, já estava fazendo esse trabalho, eu estava no hotel e a gente estava em época de pandemia, então foi testado, voltava pro quarto, peguei uma comidinha, fiquei, assisti assim com o maior prazer. E uma das coisas muito legais, porque a gente estava em San Diego, belo de um cara, uma tremenda de uma Fight Night, eu queria, porque era Tito Vera contra o Dominic Cruz. Putz. Então, né, foi uma luta. Você vê o que é o Tito Vera hoje. Aliás, tu me deve o Tito Vera ainda. Você sabe que agora né, ele falou, continua. Tá se preparando, né? Vai lutar já. Agora esquece, né? A gente sabe que ele tava em beira de preparação. Não vejo ele faz um tempão. Eu vi em Nova York, e se não me engano, eu cruzei com ele em algum lugar. Mas ele tá focado total. E ele... eu me lembro que eu tinha visto um documentário, eu queria ver de novo, e por sorte, eu tava morto em São Diego, eu tava muito cansado, porque eu trabalho e tal, coisa, tinha uma porrada de coisa pra fazer. A gente tinha trabalhado bastante, assim, tinha feito várias semanas. E eu fiz os últimos 17 eventos do ano. Caralho, seguido? Depois do card em Paris, depois do evento em Paris, foi 3 de setembro, eu fiz todos os eventos. Todos. Termina a história. Tava morto no hotel. A gente ficou num hotel super legal em São Diego. Melhor vibe até hoje que eu participei da história desse meu tempo com o UFC. Espetáculo São Diego, um paraíso. E cheguei trabalhando. Já cheguei lá fazendo um media day longo e tal. Eu fiquei... puta, entre aspas, assim. Galera de produção, de segurança que tá acostumada a trabalhar. Eles acabaram fechando a agenda deles antes. Só que os caras não estavam em lugar qualquer. Estavam em San Diego. A 2 horinhas que eu tive de entrevista, porque eu tava com a Yasmin Jauregui, a promessa mexicana, que teve um lutão contra a Yasmin Lucindo. Eu tava com a Yasmin por um tempão, a gente ficou trabalhando com ela, eu fiquei fazendo coisa e o pessoal terminou o cronograma dele. Quando eu saí da entrevista, eu tava com mais gente. Porra, cara, Blindado tava lá, tava com a galera. E eu fiz um monte de coisa. Terminou, e a galera que já terminou o cronograma dos caras. 2 horinhas, paddleboard lá fora, voltou todo mundo vermelho, bronzeado, com toalha no ombro. Eu falei, seu filho da porra. Daí que eu percebi a vibe. Aí eu vi na recepção gente com família inteira lá, que viaja sempre. Então, San Diego, aquele card espetacular, assim, foi um negócio. E eu tava morto de trabalho, mais trabalho. Cheguei no quarto e falei assim, eu vou tomar um banho. Já peguei um snackzinho. Falei, pô, juro pra você, queria
tanto ver aquele especialzinho que a ESPN fez, 2 partezinhas entre a rivalidade do Dominic Cruz com o Uriah Faber. Muito bem feito. Mostra a vida dos dois, como é que foi a rivalidade dos dois, da WC e tal, não sei o quê. Porra, chego num negócio assim, cara, deitei na cama de dente escovado pra dormir, só pra ver. E a ESPN tá com o troço ao vivo. Naquele slot. Deitei e fiquei assistindo. É muito bem feito. Porque assim, a verdade é o seguinte, voltando ao negócio da Fórmula 1, são rivalidades. A gente precisa. Hoje, por exemplo, eu admiro muita gente que na época o pessoal não admirava. Eu, por exemplo, futebol americano, eu voltei no passado. Basquete também, porque tinha muito vilão. Tinha vilão e mocinho nos anos 90. E hoje eu olho pra trás e vejo o papel do vilão. E vejo como importante ele era o vilão. E como eu admiro o basquete desses caras. Como eu admiro certos técnicos, né, de futebol americano, principalmente universitário, que eu já odiava. E falo, gênio, cara, gênio, só tirada boa e tal. Na época eu falei, pô, não gostava do cara. E hoje eu falo, cara, isso tem que manter, salve-o a qualquer custo. Personalidade, cara, personalidade. Hoje, por exemplo, a gente conhecendo, você trabalhando com mídia, você sabendo o que é personalidade, você sabendo todo mundo mesmo, com as pessoas que você falou, você sabe que aqui a porrada não é só porrada, é falar, é vender luta. Vamos falar de Muhammad Ali, o maior promotor de luta da história. Pô, vender a luta, né? Beleza. Tu não ia gostar hoje de um Alan Prost e um Nigel Mansell? Puta que pariu. Demais. E hoje, não é só porque brasileiro tá com a camisa da Argentina, igual do Messi. Não. Primeiro, o brasileiro usa a camisa argentina por Juan Pablo Sorin. Minas Gerais já torceu pra... É verdade. O Brasil já chegou pra fazer eliminatória no Mineirão lá, e o pessoal tava com camisa da Argentina. Preze-se, não é nada de porque é só agora. Não. Cara, hoje ia ter fã-clube de Mansell e de Prost. Porque o pessoal fala assim, esse é o cara. E digo mais, se tivesse... Era Mansell, Prost, Senna, os caras brigando. E o Piquet brigando com todo mundo. Isso, isso é verdade. Foda-se. Mas hoje, por exemplo, e uma pessoa que eu duas que eu acho que seria interessante hoje, ver como é que seria. Já me perguntaram pra quem que você gostaria de traduzir da velha guarda do UFC, né? Verdade. Pô, porque a gente viu... Você vai traduzir pro Anderson? Não. E é ele. É ele? E seria ele. Seria inesquecível. Você tá falando de um... E até agora, no final, ele já falava mais um pouco de inglês, né? Rolava, né? Assim, muita gente fala que o não falar inglês dele era mais por conveniência do que por... Que é um direito. Que ele falava inglês. O Chael Sonnen fala que ele falava inglês. É sobre ele que eu ia falar. Se você vê o Como Água, né? O documentário dele, né? Be Water. Eu não me lembro como é que eles colocaram eu não sei como é que eles colocaram ele em português, em inglês. Em português era provavelmente a história do grande guerreiro Bruce Lee. Mas o do Anderson, a equipe foi feito do Anderson. Cara, eu não sabia. Você tá me complicar, que eu vou perder. Não, é o do Anderson. Não, você achou, mas aqui é inspirado. Eu tenho 6 fãs, eu vou perder 4 agora. Larguei mão. Os caras não acreditam. Caralho. Não, mas é que a gente tava falando justamente. A frase vem dele. Mas o Anderson fez o documentário dele. E eu acho muito curioso porque eu olhei com o olhar de uma pessoa formada em relações públicas e que está acostumada a ver esporte americano e entender a NFL. Porra, eu olhei pro troço e falei... Não vai dar. Não, foi engraçado. Não, ele naquela época, o comercial do Burger King. Que ele faz um comercial do Burger King. Com a vozinha fina, lá no Brasil. Mas aí eu não vejo. Ele fez o comercial do Burger King. Tá brincando. Com a vozinha. Eu achei legal pra caralho. Né? Ele own it. Ele own it, entendeu? Ele vestiu a camisa. Mas, mas ele se zoa com a vozinha? Se zoa com a vozinha. Jura? Sim. Eu não sabia. Então, não, isso é específico. Isso é muito bacana. Caralho. Mas se você vê o documentário, porque é um acesso, é um jeito dele, mostra a marra que todo lutador tem direito de ter. Qualquer esportista tem direito de ter. O cara é vencedor, o cara fala o que quer. Exatamente. Mas eu acho que mostra o valor do Chael Sonnen. Que é o titio Chael hoje aqui, Uncle Chael. Cara, ele é. E até hoje ele é um cara que ama MMA e que vende. Eu acho que ele é um cara genial. Genial. Eu acho ele genial. Genial, mas veja na época que a gente ia pra bar e ficar lutando pro Anderson dar um pau nele. Que eu fiz isso aqui. Porra, eu fui pra Powerhouse ver uma luta dele aqui.
A minha mulher odiava ele. Pois é, porque ele falava merda. Só que ele ele falava merda pra vender luta, meu camarada. Lógico. Você não ia dar nada Então, daquela luta. Você já Nada. imaginou que bacana que ia ser eu traduzindo para o Anderson Silva, Caralho. dando-lhe uma ênfase e o Chael do Sonnen outro lado. mandando, vem passar. Ia ficar puto comigo, ia me mandar merda. Falei, vai tomar no cu, esse tradutor também de merda também. Vai ser pago, aposto que é tua americana, pagou ele, ia falar um monte de merda. Cara, ia ser do caralho. Ia ser do caralho. Ia acontecer pela primeira vez interação com o tradutor. Que aconteceu já um problema desse aí, mas porque o cara era manager e tal. Mas assim, com o tradutor ninguém entrou. Nunca ninguém entrou comigo. Eu já falei pra você que seria o meu grande medo. De repente, um Charles contra Islam e tá ali. E naquela época, ainda recentemente, que ainda tava aquela coisa de falar do Khabib, né? Você imagina o Charles lá na intimada no Khabib, e eu tá ali e apontar pro Khabib. Nossa, primeiro que ia dar um medo tremendo. Puta que pariu. O cara me faz tremer na base. Eu tenho medo dele. Medo. Você sabia alguma coisa de luta? Você acompanhava antes de receber a ligação de trabalhar no UFC? Sim. Já acompanhava? Sim. Porque assim, eu também tinha a mesma opinião. Eu acho que a gente... Eu via... primeiro, tem uma coisa que as pessoas precisam entender. O quanto o esporte evoluiu e o quanto que ele teve que evoluir para poder entrar. Porque não é uma brincadeira. Você fala hoje no mundo de aposta. Cara, tem muita coisa do UFC. Não é que tinha fanfarra, não é que era uma zona, sabe, era um oba-oba, não. Mas sempre falo para as pessoas, eu acho que tem coisa que não vai poder mais acontecer. Porque vai pro mainstream, todo olhinho vai para cima. Então fala para as pessoas, sabe, e não é que... a minha crítica era a mesma de sempre. De lição de produto. Não era só isso, era... Quem será a nova geração? Aí entra um contender, aí entra coisa. Eu acho que o trabalho que foi feito com os PIs, eu acho que o trabalho que foi feito nos outros países fala muito, porque isso aqui é um esporte global. Então, tinha que ser achado. Eu acho que o trabalho que foi feito para buscar gente de outras promoções traz. Eu acho que esse trabalho que foi o melhor. A gente acompanhou o esporte virar um monte de cara brabo lutando pra atletas competindo. Sim, exatamente. Né? Era um monte de arranca-rabo, cara, o pessoal entrava no... E você... Não, é só você ver o que esses então, estamos falando dos dois aqui, por exemplo. E esses caras lutavam... Nessa época tinha o quê? 4 UFCs por ano? Os numerados? As coisas 2 grandes. era com eles. Porque então... os caras precisavam daquele fator estrela. Sim. E os caras não tinham ainda. Falava muito disso. Então, o que eu comparei uma época, o UFC falava assim, o UFC tem que deixar de ser o beisebol e tentar, não que vá ser, mas tentar ser mais parecido com a NFL. O problema é assim, mas em que sentido? O beisebol não tem, por conta de explicar, o beisebol não tem salary cap, ele não tem tanto salarial. Então é só você pegar o sonho da Fox. Quem que ela quer que vá? Fox e TBS, né, os playoffs e a ESPN que me pegou o começo. Qual que é o sonho deles? Eu não vou nem comparar com a Copa do Mundo. Uma final, uma semifinal entre Alemanha e Itália e outra, ou França e Alemanha, no caso, que a Itália também fora de moda. E a outra semifinal entre... Acho que eu diria até que assim, qual seria o sonho da FIFA? Brasil e Argentina numa, Espanha e Alemanha, e Espanha e França na outra. Né? Vamos falar que as duas roubaram, tem duas pentacampeões, tem duas tetracampeões que não estão com essa bola toda na cabeça, no imaginário cultural. Hoje eu gostaria de ver uma França e Espanha muito mais do que ver uma Alemanha e Itália. Sim. Hoje, né? Então. Mas é seleção a cada 4 anos e tal. Mas vamos falar assim, qual que é o sonho? É o tal do sonho da Globo. O sonho da Globo seria que toda final de Copa do Brasil fosse um Corinthians e Flamengo. Exatamente. Assim, que a final da Libertadores fosse um River e Boca numa semifinal e Flamengo e Corinthians na outra. Ou hoje, Flamengo e Palmeiras. O que é Flamengo e Palmeiras? Flamengo e Palmeiras é o novo São Paulo e Palmeiras nos anos 90. Aquela coisa. Então, assim, o beisebol. São Paulo tá ruim, tá fraquinho, acabou, né? Eu tô sabendo, né, que tá complicado. Eu não acompanho mais. Eu também, eu sei que não acontece muito. É tão estranho escutar isso, que eu torci uma época, eu nunca torci pro São Paulo, obviamente, mas eu torci pro... Sempre torci pontos corridos acabar. Qual é a melhor maneira de acabar?
que o Marcelo Campos Pinto da Globo Esportes percebesse o quão chato é esta merda. Então, torci pro São Paulo não ser tri. Torci pro ser deca. Eu queria que o São Paulo fosse hepta, pelo menos. Sabe? Que fosse hexa. Ia chegar no momento que eles iam falar assim, a quarta rodada do campeonato é 1/38 de final. Isso aqui é uma merda. Porque é justo. Justo tem que ser a justiça. Foda, não, né? desculpa. Não, o esporte não é justo. O esporte tem que ser injusto. E mato, parada que a gente tá falando do beisebol agora, né? O time ganha. O São Paulo está 64 pontos à frente do segundo. Acabou o campeonato. Você vai assistir pra quê? Sim. Então, assim, tem. Não claro, tipo, pode parar de jogar hoje. E fizeram uma comparação recente muito bacana de quantas rodadas por ano, qual que é a diferença, então qual é o campeonato mais pegado. Nem isso com a Premier League é muito boa nesse sentido. Mas, assim, o beisebol, como não tem teto salarial, então você vê uma folha de pagamento do Yankees, pra quem viu aquele filme Moneyball, com o Brad Pitt, com o Jonah Hill. Bom pra caralho. Olha a tua opinião. Mesma que a minha. A era da Moneyball é fascinante, porque fala sobre muitas outras coisas de outro esporte. Tem gente que eu conheço do Brasil que olhou o filme e falou assim, nossa, mais chato que eu já vi. Ótimo. E você assiste pontos corridos. Não entende nada de esporte americano e assiste pontos corridos e vai falar bem que isso é chato. Vai, bom. Então vai acordar de manhã pra ver Roland Garros. Vai encher o saco do outro. Pra puta que pariu. Não, cara, não dá. Cada um tem a sua opinião. Mas assim, porra, Moneyball é fascinante. Porque aquilo demais. aconteceu. E o cara percebeu o seguinte, uma decisão executiva. Serve pra negócio. O cara chegou e falou assim, no beisebol, falando aquela estatística santificada, no beisebol você tem 4 caras que têm uma produção X. Que pode ser o mesmo que a produção de um cara só. Será que a gente consegue ganhar tantos jogos da produção? A estatística diz muito o que o cara faz. Então, o Oaklandês é um exemplo disso. O Oaklandês até o momento. Né? Porque o quê? O Oakland, Las Vegas, está prestes a roubar o segundo time de Oakland. Caralho. O pessoal da equipe do Oaklandês tem visitado Las Vegas várias vezes. Já fizeram estão fazendo muito estudo, já fizeram estudo, análise de viabilidade de colocar o time no estádio do Las Vegas Aviators, que fica perto do Red Rock, onde o time jogaria por um tempo ou determinado, assim, temporário, e estão vendo as localizações para um estádio. Quer mudar o quê? Só grana ou Cara, não tem condições. Assim, clima. Não, é que assim, Oakland é uma cidade que ela não tem o mesmo apelo, obviamente, que Las Vegas. Eu diria o seguinte, não vou nem desmerecer Oakland. Las Vegas tem um apelo muito maior do que a maioria das cidades. É verdade. Você tem uma cidade que sempre foi conhecida por ser barra pesada, e hoje, claro, ainda tem um lado barra pesado, mas completamente gentrificado, porque todo o Vale do Silício acabou espaço em San Francisco, Santa Clara, San José. Oakland virou caro também de morar. E não tem, e tem aquela história de... não tem TCC aqui, mas tem um trabalho final, quase que um TCC. O meu foi em... tive que fazer ligação telefônica para redação de jornal, aqui todos os jornais. Que massa. Eu quis fazer o meu TCC, digamos assim, em financiamento de estádio da NFL público-privado. Que sempre me fascinou a ideia de que as pessoas são cegas. Torcedor, que o pessoal fala aqui, fan is short for fanatic. Torcedor não é base para muita coisa. Verdade. Torcedor não toma decisão. Torcedor... Eu nunca tinha pensado nisso. Fan is short for fanatic. Cara, não dá. Torcedor acha. Não porque eu acho, você não acha nada. Você não acha nada, meu camarada. Até rima em português. Você não acha nada. Você tem... Legal que você acha. Parabéns, volta para casa. Não tem coisa, a gente não acha, cara. Quem somos nós pra achar? Tem gente que acha que tem gente que tem a paixão de achar que a NFL alguma coisa. Você não acha nada, meu camarada. Você só assiste e aproveita. A FIFA, a gente tem opinião porque é passional, então, a FIFA manda prender, manda soltar, a gente assiste a Copa. Se a FIFA fala daqui a 3 anos, que nem o pessoal tá reclamando agora da próxima Copa. Não porque eu acho, você não acha nada. E pra mim é genial, aliás. 48 times na Copa. Acho genial. Eles estão falando disso? Eu não acompanho. Não, é a próxima nada. Copa dos Estados Unidos, 48 times. Grupos de 3. Mano, grupos de 3. Mas daí vai ter... Não estão entendendo. Não é que vai ter Tahiti. Pode até ter um Tahiti. Mas vai ter Itália. Vai ter...
o Haaland não podia ficar fora da Copa. Uhum. Sabe? O Ibrahimovic na época dele não podia ficar fora da Copa. Absurdo, então né? tem, sabe, a Colômbia, pra mim, eu adoro a Colômbia ser um país de futebol, pessoal, é underrated, o pessoal adora jogar. Não bota pra ficar fora da Copa. Então, assim, os outros que se. A Colômbia não tava na Copa? Não. Foi eliminada, né? Não, né? Nem foi pra Copa, a Colômbia? Essa última não foi, né? Não tava? sei. Ela não tava, Não não. sei. Agora você tá tentando me confundir. Não. Foi uma pergunta legítima, eu não faço ideia. Não, ela não foi. Caralho, como, né? Não, né? A Colômbia foi passar. Vai procurando aí, mas se não me engano, a Colômbia não. Inclusive foi a última geração aí com o Rames na Colômbia. Ah, você vai perguntar? Aqui, ó. Tem... Não foi. Foi o Brasil, foi a Argentina, foi o Uruguai. Foi 2023 a Copa? Nossa, que bobão. Foi 22. 22, né? Catar, final do ano. Final Até do entendo porque o relógio biológico pra Não, Copa... fodeu tudo. Cara, é outra coisa. A gente tava voltando... Não, tava final do ano, foi puxado pro MMA. Então a gente tava meio... Tá. Você faz a Copa durante a season da NFL, você não espera que eu saiba de tudo. Eu comecei a acompanhar a Copa, as coisas da Copa 2 dias antes da Copa. Pra ver todos os jogos. Mas vamos lá. Colômbia e Chile eliminados da Copa 2026? O quê? Tem uma notícia aqui. Como da Copa 2026? Hã? É uma notícia. ESPN, ó. Eliminados por quê? Não sei. Bom. Da Copa de 2026 nos Estados Unidos? Comenta aí, por favor. Deu merda aí? Botaram um gato pra jogar? Então, isso aí é coisa de pressão da FIFA. Não sei, vamos ver. Em primeira mão, pessoal. Acabei de ver, não sei. Eu tava viajando o dia inteiro. Vamos lá. O final de uma era. Colômbia e Chile eliminados... Peraí. Não, Colômbia e Chile foram eliminados. Foi final de 2 eras, realmente. Os dois times mais não teve nada a ver com 2026. 22? Eles já estão fazendo o eliminatório? Não. Não começou. Essa meta é antiga. 30 de 2030. Acho que tá errado. É de 2022. Sim. Mas a notícia é 2026, ó. Cadê? Eu vou ter que ver, pessoal. Não, vocês vão ter que ver, peraí. Nossa, aí a notícia é eliminada da Copa de 2026. Mas a notícia é de 30 de março de 2022. Então só deve ser um typo. Sim. Né? Não. É que os caras fizeram uma coisa. Eles estão falando assim: Chile e Colômbia eliminados. 6 lendas que não vão jogar em nenhuma Copa do Mundo mais, porque foram embora. Então eles falaram que porque o Peru ganhou do Paraguai em Lima, na terceira noite aqui. Ele pegou aquele 5º lugar da Conmebol e foi fazer playoff. Tirou a Colômbia e tirou o Chile naquela noite. Então, o que foi que aconteceu? Mas sim, lembrando bem, agora a Colômbia é um país assim que, poxa... Pô, tinha que ter, né? Assim, as pessoas não entendem o quanto o colombiano gosta de futebol. Eu gosto muito de... Então, é pra ter mais. Agora, ter cheio de gente cheio de opinião tradicional. Cara, chama-se progresso. 3 times. Vamos fazer o seguinte. Mas se fosse esse ano, vamos pegar um time assim, vamos tirar... Porque daí, por conta de 48 times, acho que não vai ter CONCACAF no mesmo lugar que a Conmebol. Então, vamos pegar o grupo da Argentina, que era a Arábia Saudita, Polônia, Argentina e México. Tira o México. E um grupo tradicional dessa Copa de 2026 seria um grupo, exemplo, seria a Argentina... Arábia Saudita e Polônia e Argentina. Por ranking, por peso, a Arábia Saudita joga os 2 primeiros jogos. Porque ela é menos ranqueada. Sim. Ela vai ser o Tahiti da Copa. Vai ser a Nova Zelândia que vai entrar finalmente de novo. O Tahiti, cara. Então, Segunda vez que você fala do Tahiti. Porque ele entrou, né? Teve uma Copa das Confederações que jogou no Brasil, não jogou? Naquela Copa de 2013. Sei. Acho que foi o Tahiti. Foi a primeira eu não vez. assisto mais futebol. Eu não culpo. Total, mas assim, aconteceu isso aí. Foi, se não me engano. Tá, não quero falar que foi Fiji. Um abraço aí pra todos os nossos ouvintes do Tahiti. Todos. Só. Tá? Domingo. Mas assim, daí seria a Arábia Saudita e Polônia o primeiro jogo, daí bota a Argentina pra jogar, ou algo assim, né? Sei lá, não sei como é que eles vão favorecer, como favorecer o cabeça de chave argentino, obviamente. Então, eles fariam isso. Pra quê? E mais importante, para que Polônia e Argentina jogassem o terceiro jogo. Não vai ter. Agora tem que pensar como executivo de televisão e cara da FIFA.
Times menores, de seleções menores, aqueles que apanham os 2 primeiros jogos já vão embora pra casa antes. Vamos limpar. Mas tiveram a oportunidade de jogar na Copa do Mundo. É verdade. Outra coisa. Tomara que acabe de vez essa coisa de um país ser sede. Agora, daqui pra frente, vai ser sede dupla e tripla, que nem agora. Tem gente que tá discordando disso. Perfeito. Mas funciona. Como que Espetacular, funciona? porque os grupos vão ser regionalizados. Tem gente que só vai jogar num país e não vai passar disso. Mas espírito, meu camarada. Tu já viu os estádios da Copa 2026? Já viu o estádio Monterrey? Maravilhoso. Não é? Cara, desculpa. O México tem uma potência, tem 3 estádios maravilhosos lá. Verdade. Vai jogar no Azteca, que é um templo. Vai jogar no estádio do Chivas e vai jogar no estádio Monterrey. Beleza. E o Canadá é a melhor equipe da CONCACAF. Foi a melhor equipe da CONCACAF. Não ganhou a Gold Cup de cagada, devia ter ganhado os Estados Unidos, tá? Mas assim, o do México, ele perdeu pro México. Mas assim, foi a melhor colocação. Mas o que você falou é um ponto interessante, que não é. Os times não vão viajar. Né? Não, e outra coisa, não vai. Imagina, eu vou jogar no México, depois viaja até o Canadá. Não vai rolar. Que bobão acha que vai ter um jogo. Não, que nem o pessoal. Qual que é a viagem mais longa do esporte profissional americano? Porque no Brasil, a Copa do Brasil. Foi. O cara jogar no Sul, jogar em Manaus, isso. Caralho. Eles não vão fazer Miami e Seattle. Vai jogar. O cara do México vai jogar aqui. No máximo, jogar em Cidade do México. Jogar em Dallas é 2 toques, não tem problema. Mais perto mas não vai jogar em Seattle. No México. O grupo de Seattle vai jogar lá em Vancouver. Assim, Pula o muro, já tá em Dallas. Tá ali. Ou então San Diego, achei super legal. San Diego. Cara, San Diego foi super legal. A galera do Entram Gym, que é de Tijuana, eles treinavam e vinham, dirigiam. Não, a gente tava treinando porque eu chamei San Diego de Tijuana Norte. Foi muito legal. Foi do caralho. E foi um momento muito bacana pra mim também, que foi quando o pessoal... eu me senti muito bem quisto pelo público mexicano, que eu não tava acostumado. Aproveitar e mandar um abraço pro Roman Laurito. Do Tijuana, lá da banda Tijuana do Brasil. Começou a me seguir, né, MMA hoje. A gente falou em Tijuana. Ele comenta o UFC na Band, cara. Puta, que agora eu brinquei. Agora é craque, né? Eu quero ver quando é que vai ter craque, né? Renata Fã. Caralho, já pensou? Denilson. Esse eu quero ver. Não sei quem é que tá todo mundo lá, mas assim, tô do pessoal das antigas. Quero ver, vai ser bem legal. Mas assim, aquele card foi muito foda. Aquele card de San Diego foi muito bacana. Falar um pouquinho de UFC. Quando você... Eu não acho que a gente chegou a falar disso. Aliás, aqui, ó. Eu vi. Eu não acho que a gente chegou a falar disso. Eu tava perguntando, se você acompanhava já, a que nível, assim, quando você recebe a ligação de tipo, quer vir fazer um bico aqui no Apex? Porque se fosse eu, por exemplo, assim, caralho. É o UFC, né, cara? Te dá a mesma... O mesmo baque, assim, de tipo, caralho. É curioso que cada um tem a sua visão. Então, por exemplo, eu já era a UFC on ESPN. Então tem um peso muito grande pra mim. Pra você, eu vou até falar. Não é desmerecendo o UFC, mas pra você é a ESPN, né? Tipo, caralho. Fanático de... Foi a razão pela qual eu vim pra cá. O meu processo. Disney, ESPN. E foi assim, a ESPN eu fui fiel na minha vida, poucas coisas. A ESPN e a NFL foram as que eu mais, assim, fiel no sentido assim de, eu admiro tudo que ela era. Poxa, foi assim que eu aprendi inglês, foi o canal que me ensinou esporte americano. Claro, eu devo muito a Bandeirantes das antigas. E ao Fisk. Eu te falei que estudei. Não, sério? Eu ia falar CCAA. Não, estudei no Fisk. Eu vou falar Fisk, não sei porquê. No Fisk. Opa, deu aquela... Jogou um verde, colheu uma colheita madura. Que pariu. Porra, fiz Fisk. Fisk. Formada, Fisk. Fui formado no Fisk. O pessoal que tá ouvindo esse podcast, 30% de desconto no curso da Fisk. Se falar que viu o Fabiano, busquei no MMA hoje. Se alguém se lembrar do MMA... Tem ainda Fisk, será? Tem, se não me engano, tem. Eu realmente... Não, onde eu passo, eu não me lembro que eu passei poucas vezes dessa vez, essa última viagem que eu fiquei em Curitiba. Mas vamos. Hoje a gente tá aqui ao vivo, o pessoal mande a sua pergunta. Já tenho lá. Não estamos ao vivo. Não, mas mande a sua pergunta, sobre conhecimentos gerais. E a gente tem acesso a um troço chamado Google. Fisk.
Escola de Cursos inglês. Bota de inglês, vamos ver. não fiz FISC na época. Muito Me formei bom, em FISC. FISC, cara. Você até escreveu aqui, ó, FISC. Vai lá. Não, tá fechado. FISC Language Center. Onde? Cara, pô, aqui. FISC.com.br, vamos ver. Curso de inglês com certificado internacional. Pronto. FISC. Não mesmo, tá tranquilo. É isso, né? Ó, pessoal, galera, só não desculpe, assim, não me desculpem. 30% de desconto. A gente não, só não é uma questão de desmerecer. Assim, será que tal pessoa? Não. Usa o código MMA hoje. É pelo fato de que a gente não mora lá e não sabe. E imagina. outra coisa. Faz quantos anos? Grupo educacional compra uma coisa, 20 compra outra, anos, unifica, exatamente. vai saber. Então, assim, estudei lá. Agora, pra mim, é porque eu não estava acreditando que quando eu comecei, a primeira vez que eu fiz uma tradução, que foi no que é isso? The book is on the table. Aí, puta, piada ao vivo. Nossa senhora, o cara produziu um... Caralho. Não, é o fato que tinha um livro aqui, em meio a um monte Cara, mas esse livro é do caralho, viu? Worst case scenario. Survival Handbook. Eu muito tô vendo, inútil, eu já vi muito bom. os 3 exemplos que tem ali, muito bom. É muito bom. Parece que tem um livro que é um manual de como sobreviver a um ataque de zumbi. Sério? Sério. Um camarada meu mandou uma vez e falou assim: eu tenho o PDF, mandar pra você só pra você ver o bicho delineado. Caralho. Não, totalmente. É um manual mesmo, Você tem técnico. desenho, até eu li na semana passada como escapar de areia movediça. A razão. Caralho, não, aí eu pesquisei sobre areia movediça, que é um... It's a thing, tem. Sim, tá, mas... Tipo, você não vê. Diz que não vê. Tá, mas não tem na tua sala. Você não vê Você tem Não, que você estar tá no lugar. andando, fazendo uma trilha. Por uma onde porra você assim. anda andando? Diz que tem pra caralho aqui nos Estados Unidos, na Onde? Flórida. Tá, mas onde? Não sei. Tem asfalto porra, aqui. Se tiver areia movediça, chamam. Mas diz assim, você vê, é um stream de água, assim. Sim. Entendeu? Quem passa E por aí, essa situação. e tem um negocinho assim de água E e areia, e você não vê. Tipo, você tá andando, é firme, e de repente... Blu. E diz que é um caralho, de acordo com o manual aqui. Mas né? legal que você lê, pelo menos tá preparado. Você tem que andar com um pedacinho de madeira na mão. Entendeu? Quem não anda com isso? Botar nas costas, apoiar as costas e ir se arrastando até a beirada. Será essa a razão pela qual o pessoal anda com um cajado? Enquanto tá fazendo trilha? Pode ser. Eu não sabia disso. Bem, pessoal aí agora... Os caras devem estar xingando tanta gente. Cara, Caralho, vocês não falaram nada de luta, agora estão falando de areia. Vamos falar. Uma hora e 20 de podcast, a gente tá falando de areia movediça. Chegamos nisso. Mas esse Estávamos é o podcast, presos a verdade ficamos é o presos na areia podcast. movediça da vida. Vamos falar de luta. Então, aí a gente tava falando do chamado da tocou ligação. seu telefone e putz, você falou, caralho. Cara, poxa, vamos lá, né? Porque especialmente que eu tava vendo o que eles estavam fazendo em relação à pandemia. Como que é que te ligam? Me mandaram e-mail. Você aplicou? Não, foi basicamente assim. Mas por quê? Porque é o seguinte, por conta da pandemia, o UFC normalmente não ia ter evento, né? Nós somos o evento mais itinerante do mundo. Porque ele pode ser em qualquer lugar com alguns meses de antecedência, sabe? Tipo assim, não vai ter Eagles Vikings em Miami. O Dolphins joga lá. Se o Dolphins não for para um playoff, vai ter Bills jogando em casa e, sabe, é aquela coisa assim, não vai. O Brasil tem muito disso, tudo bem que vai ter jogo do Mané Garrincha, não tem time para meter lá. Então vai ter um Flamengo e Vasco do Mané Garrincha. Mas assim, o ponto é, show itinerante, não surge um torneio de tênis 2 meses antes. Não anunciam, pessoal, o Roland Garros esse ano vai ser em Nice, vai ser na costa. Tipo, não vai. Tem abertos, a era dos abertos, tem o golfe também. Eles estão pensando nesses lugares, esses eventos itinerantes. Boxe tem uma... Tava rolando a pandemia e os caras iam ficar no Apex. Começam a fazer as coisas no Apex. Aí eles falam, tá, beleza. Aí você já passou os primeiros 2 meses que ficou sem lá, que... mês e pouco aquilo lá que passou já, né? Tá. E aí, poxa, o Derek Kroenig, o grande OG de tradução, cara, que é conhecido por ficar 10 anos fazendo isso, mora lá, né, no Rio, ele
Não pode vir. Não, poder, pô, mas vamos trazer o cara pra fazer um outro. O cara tem a vida dele. Que eu saiba, eu só tô dizendo que eu sei que mora lá. Não, inclusive, não sei se ele mora no Rio. Acho que ele mora no Rio. Mas ele, que seria o tradutor conhecido pra isso, chegou a vir pra algumas coisas, foi pra Fire Island, tava sempre lá. Mas assim, é uma viagem que vai fazer várias lutas, aproveita essa viagem do cara. Agora o cara vai ficar vindo pra cá pra fazer uma Fight Night no Apex. Custo, né? Isso que eu tô falando. Aí estavam tentando ver se tinham tradutores locais. Sempre tentam backup, fazer teste com os caras. E eu já trabalhava pra ESPN na faculdade. Trabalhei com college football na ESPN. A gente foi ranqueado número 1 dos Estados Unidos na pré-temporada, no primeiro jogo, 2 vezes dos meus 4. E eu vi o último jogo no Beaver Stadium, foi o Tom Brady ganhando da minha faculdade. Eu tava no campo assistindo. Mas você trabalhava com comunicação, era isso? Eu trabalhava com, assim, eu tinha vários empregos, eu sempre fui de bico, então vamos lá. Chegava muito cedo, horas antes, e fazia a organização da da seção estudantil da Penn State, que é a maior dos Estados Unidos, mais famosa, tem nome específico e tal. Então a gente colocava isso. Aí eu já ganhava ingresso e refeiçãozinha, tá tranquilo. Puxava uns cabos pra ESPN e já fazia coisa durante a semana, que eu trabalhava na hotelaria da universidade também, que foi uma das primeiras universidades de hotelaria dos Estados Unidos e famosa por isso. Então, eu trabalhava com isso e sempre já fazia check-in na galera da ESPN quando ia fazer. Aí o College Game Day começou a sair do estúdio e virou o maior show da ESPN. O maior programa não esportivo da ESPN é o College Game Day. Ele lota campo de faculdade. Sim. Milhares de pessoas. Sabe eu vi o College Game Day começar aquilo. Cara, que legal. Eu vi os primeiros roadshow. Quando eles saíram do estúdio e começaram a fazer. Eles foram lá para uns jogos foda lá, pensei. E aí, durante o jogo também, algumas vezes precisavam de algumas coisas. Eu tava lá no estádio quando tinha acesso a fazer coisa. Eu cheguei a fazer, teve jogo que eu trabalhei, fiz 4 coisas no jogo. Então seu nome tava ali... Não tinha nada a ver com isso. Eu só tinha isso no meu currículo anos antes. Trabalhei pra Disney muito tempo. Sim. Tinha experiência de atuação. Então quem te recomendou por alguém da ESPN? Não, nada. Não? Assim, eu começaram a perguntar pra todo mundo que tava no UFC... quem dos brasileiros estavam envolvidos no UFC, ou se conhecia brasileiro, se conhecia tradução, se conhecia alguém que tinha feito tradução no passado e tal. E a gente me conhecia por conta de Curitiba, porque eu sou, obviamente, de lá e as pessoas me conheciam como... tem gente envolvida no UFC que me conhece daquela época de falar, pô, eu já vi o cara fazer tradução, o cara trabalhava com uma empresa de tradução, com edição de tradução, e fazia workshop em múltiplos idiomas e treinamento e desenvolvimento em 3 idiomas. E envolvido com esporte pra caralho. E ele tem no currículo dele, e só pediram pra mim, você só coloca a experiência da ESPN, que eu vejo que hoje em dia se coloca mais como da época de faculdade, coloca que você trabalhou só como highlight e manda o currículo pra mim. Aí 24 horas depois eu recebi um e-mail de uma pessoa muito solicitada lá em cima que fala assim, gostei muito da sua experiência. Acho que você poderia fazer um teste aqui. A gente gostou também que você faz idiomas. Tem que fazer teste. Não. Testar, trazer você para fazer um evento. O teste era o evento. Daqui a 11 dias, ou seja, na outra semana, tal dia. Vou te falar o que é. Tem que testar para Covid, ficar no hotel. Puta, caralhado todo. Mais difícil passar para chegar lá do que chegar lá. É engraçado, porque foi o meu primeiro teste de Covid, né? Cagado, né? E outra coisa, primeiro assim, já estava cagado porque eu ia fazer o que eu ia fazer, que eu não sabia o que esperar. Segundo, que eu fiquei vendo vídeos do Derek até o fazer bico, né? É mesmo? Porra, claro. Eu pergunto primeiro que eu já sabia da existência dele, já tinha visto várias vezes e também perguntei para as pessoas. Mas você acompanhava o esporte, facilita, mas tem muito termo que você precisa... mas não tem nada a ver você ver uma coisa e você fala, pô, agora eu tenho que saber, a minha voz vai estar lá, eu tenho que saber na hora. Tem que saber, que hora que eu tenho que saber o que está acontecendo lá? Que hora? Isso é importante também, porque você pode ser, cara, a gente nunca se esquece. Eu não sou um cara de teatro, apesar de ter feito teatro, admiro o que uma pessoa faz no teatro, tudo tem sua hora. O ator de teatro tem que ser constante todas as noites, ele ganha na constância, ganha no método. Se você consegue ser o pessoal de artístico fala a personagem, né, feminino. Se você consegue entrar na personagem por 10 segundos e fazer uma cena foda num take de cinema ou televisão,
Você ganha um Oscar, pode... Não tô dizendo que você vai ganhar um Oscar, mas assim, você pode ficar... Você pode ser uma pessoa... Se aquela câmera captar você e você fizer naquele momento uma coisa espetacular, você atuou. Você não atuou toda noite na Broadway, você não atuou toda noite no sabe, teatro em São Paulo. Não. Mas só aquele take. Você atua um pouquinho ali, não atua? Sim. Ontem, por exemplo, com o Sakai. Como não? Pra caralho, né? Porque você sente, eu internalizo. O Sakai começou a falar e se emocionou. E outra coisa, assim, eu achei que você ia chorar. Pô, você fica extremamente... Você internaliza, porque você tem que você tenta fazer um exercício de empatia. Então, foi isso que aconteceu. Mas eu tô falando não do jeito banal, assim. Eu tô falando do jeito... Quando eu falo, eu achei que você ia chorar, não fingir que ia chorar, porque fica ridículo, mas... eu acho que você captou a emoção do Sakai e tava tentando expor aquilo, pareceu que você se emocionou que seja lá 10, junto. seja um segundinho dele olhando pra câmera. Ele olhou pra mim. É suficiente. Que nesse momento a responsabilidade que ele tá passando, ele tá olhando pra mim falar comigo. Ele olha pro bispo, mas ele olha pra mim. Então nessa hora, ele tá me falando. Ele tá contando pra você, né? E nessa hora você olha pro Bisping, você vê eu falo com o Bisping, eu olho pro Bisping. Porque o Bisping tá olhando pra mim. Então é uma coisa... Não sei isso que aconteceu. Me chamaram por isso. Eu fui aparecer no primeiro evento e foi remoto também, remoto no sentido de que eu ficava aqui, assim, você sabe como funciona isso aqui, eles botavam o cara numa sala na zona mista, né? E eu só fazia aqui, então até desenvolvi um processinho, já que eu sou no mundo corporativo, eu queria só falar assim, cara, melhoria de processo simples aqui. Os caras, um lutador, uma vez ficou perdido, perguntando onde é que estava o tradutor. E eu estava falando no ouvido dele. Assim, y o cara era acho que era pra espanhol. Assim, estoy acá, hermano, estoy acá. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? E o cara, porra, nada. E eu achava que foi, se não me engano. E ele, não, tradutor. Eu estou acá, me escuchas? E aí até zoaram, né? Se o tradutor traduzir, cara, aconteceu na hora. Eu só tava tentando falar com o cara, que eu tava aqui. Eu aí botei um papel, falei assim, me dá 2 folhas de papel, vamos ver se vocês... humildemente quero sugerir isso pra você. Peguei 2 folhas de papel, peguei um marker grandão, assim, caneta preta, aquela pelote grandona, assim, foi só, bem grossa. Coloquei em português. Precisa de tradução? Pergunta. Próxima. O tradutor está no fone. Aí, laminaram depois. É mesmo? Botaram aqui. Virou processo. Institui melhoria contínua de processo, pessoal. Fui disruptivo. Aí o cara chegou, botaram aqui, botaram um flip assim. Aqui o cara pegou e olhou. Eu não falo português. Ele não tem obrigação de falar inglês nesse momento. Aí ele falou assim, Aí o cara fez assim e logo depois disso fez isso. E daí pro cara falar, tá aqui. Então, fiz todo esse sinal. Daí ficou mais fácil, porque a primeira vez que eu vi uma pessoa perdida, tem todo o direito, o cara não sabe de nada, tá acostumado E aquilo foi diferente pra pessoa. É uma parada legal, porque você trabalha no mundo de corporation também, né? Tipo, planilha, e-mail. Trabalhar no UFC é mais light. Não, porque assim, não é o teu trabalho full time. É um negócio, porra, seríssimo. Que te consagrou até, né? Tipo, que a galera fala assim, caralho, você virou referência de eu tava procurando uma foto sua pra postar hoje na caixinha de coisa e tem threads no Reddit falando de você. É muito, o pessoal do Reddit é muito bacana. É muito louco, cara. O Reddit MMA, louco. A galera é muito caralho, bacana. O pessoal é muito legal. E é um carinho muito grande, acaba a card, coisa assim. Mas é assim, eu vou falar chato por falta de um vocabulário melhor, mas é um trabalho massivo ou é um negócio divertido? Que você vai lá, hangout com os caras, ou você tem uma planilha que você fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, responde esse e-mail, manda não sei o quê. O meu trabalho... Com o UFC. Trabalho com o UFC, espetacular. Não, espetacular. Eu tô lá pra ajudar. Eu já fui de evento, já fui o Disney aqui. Eu falei pra você que eu trabalhei no parque 1001 vezes. Eu já fui... Cara, eu trabalho tentando ajudar. Tô lá pra ajudar. Então me pergunto, tal pessoa vai tal horário. Eles também são muito... Eles têm uma consideração enorme para meu emprego. Então eu vou quarta-feira, por exemplo, fazer Media Day. Eu já vou cedo, pego o meu computador, boto encaixo lá
Você fica ali, é isso? Fico trabalhando, fazendo meu trabalho, mandando planilha, fazendo coisa, vendo número, vendo coisa, mandando e-mail, de repente tá chegando, já tem horário para Claro. o pessoal tá chegando, tá, beleza. Bom, você vai sabendo com quem que você vai trabalhar já, sei. né? E Tá. é legal que assim, o bacana aconteceu o oposto, né? De eu ter coletivo, de eu ter conferência, ter coisa coletiva. Aí eles mandam pra entrevistar com a Evelyn, manda pra entrevistar com o Diego, manda fazer as vamos manejar. Não, beleza, você consegue esperar. Tá, a gente espera. Então, assim, o pessoal tá sendo super legal. E eu acho que assim, o que realmente me ajudou a internalizar muito foi o Contender, né? Porque o Contender você tá vendo o pessoal chegar. Né? É verdade. Então, tem uma relação muito grande. O pessoal de Contender é muito... Você tá vendo o crescimento de uma pessoa no... É uma chance, né? Você tá vendo coisas que são faladas em música. Não parece, sabe? Então, seja... E a diferença de estar ali num Contender traduzindo, sei lá, pra uma Natália, né? E de estar na T-Mobile Arena com 50 mil pessoas, não sei quanto, eu tô chutando. Sim. E traduzindo pro Charles ali no octógono, com o cinturão na... Eu acho que é inclusive a foto que eu botei pro Insta, que eu roubei a foto do seu perfil no Twitter. Que essa foto é do caralho, né? Não, essa foto é do caralho. Cara, eu mantive essa foto, que eu achei essa foto do caralho. E assim, eu achei... E é muito bacana, porque assim, mostrou... Ele mostrou um carinho enorme. Naquele momento, ele veio pra... Sabe, tipo assim, cara, a linguagem corporal dele foi chegando pra mim e falou assim... Não falei, mano, o que eu ia fazer. Foda. Tipo assim, ele falou? Não foi a linguagem corporal que eu senti naquele momento. Sim, ele pra mim, não falei, brother. Não falei. Foda. Tipo, falei pra todo mundo. Então é foda. E o cara, assim, é uma família, né, cara? Um cara até mencionou agora que eu tava falando quanto que o Potter tá engraçado e quanto que a Jéssica Andrade é engraçada. E um cara falou assim, eu também vejo isso no Charles. Até ainda não respondi no Twitter, mas eu ia falar, você sabe que eu não vejo o Charles mais como um cara funny? Porque eu acho que hoje ele me lembra o que os últimos... Esse crescimento que eu vi agora, não só dele, mas da família. Essa família que eles fizeram. Ele parece sendo do Rei Leão, assim, sabe? Ele era o Simba, assim, no passado, assim. Sabe que eu acho que agora ele tá meio com ele tá com aquele pelo, já tá no topo da montanha. Eu acho que ele parece... ele tomou uma responsabilidade muito grande da família. Você tá falando um negócio que eu me identifico pra caralho, que eu senti um pouco disso com o Potan, cara, porque eu tenho uma luva aqui, ó. Essa luva aqui, ó. Autografada pelo Turman e pelo Potan. O Potan não tinha nem feito a primeira luta dele no UFC. Ele já estava contratado. Mas eu tava lá na academia do Glover, hanging out com o Turman e tal, não sei o quê. O Potan tava lá, já sabia quem era, lógico. Mas até aí, tipo, tava entrando no UFC. Podia ser tudo que foi, que é, né? Podia não dar nada. Sim. Podia levar o takedown ali na primeira luta, o cara ganhar ele amarradão, acabou ali. O mundo era outro. O trajeto a gente sabia que assim, meteórico dele ia acabar ali, né? Sim. Ia parar, ou não, de repente adicionar 2, 3 lutas a mais. Né? Mas a gente... o ponto é, ninguém sabe que isso que vai acontecer, ok? E aí, resenha, chega o cara da usada, eu ajudo a traduzir... Aí o cara vai no banheiro e eu fico do lado de fora da porta esperando e, tipo, precisar de alguma coisa, fala mais alto que eu escuto daqui. Aí ele fica me zoando, queria ter entrado, né? Eu tive que segurar ele pra fora, que ele queria entrar de qualquer jeito. Eu falei, não, pô, não precisa. E criou uma amizade. E aí a gente foi, aí um tempo depois ele fez a primeira luta, aí a gente fez um podcast... E aí rola uma amizade. E agora eu olho e falo, caralho, o cara é o campeão do UFC. Brabo. O campeão, o cara nocauteou o Adesanya. Não, brabo. No Madison Square Garden. Você entendeu? O mundo inteiro viu falando, eu vou te matar. E você vê, acho que nem ele entende. E não tipo, que bate assim, que você fala, caralho, olha... Aí vem a parada assim, tipo assim... Aí os caras ficam perguntando, por que você não grava com o Potan? Por que você não grava com... Primeiro que eu não queria encher o saco do cara, porque eu acho que tem tanta gente enchendo o saco, e por eu considerar o cara amigo, eu falo, bom, não vou ser mais um, né? Uhum. E agora tem gente saindo de bueiro. Não, aí você pega o Borrachinha e fala assim, pô, a última vez que eu gravei o Borrachinha fala assim, porra, até que enfim me chamou pra gravar no MMA hoje.
Mas acho que quanto mais eu me aproximo do cara, Mais respeitoso. menos eu chamo o cara, porque... Claro. Falei, caralho, o Borrachinha já veio, ficou na minha casa, tipo, 10 dias, eu não tenho... Eu tava falando com a Tamara. Eu falei, cara, eu não tenho um caralho autografado pelo Borrachinha, nada. Eu não tenho uma luva. Nem um Secret Juice. Ele me trouxe um pôster da luta e eu não pedi pra ele autografar. Vacilo. Não, tipo assim, de não lembrar. Não, mas é verdade, porque Entendeu? o processo Tipo, natural vira uma amizade. Porque não faz diferença. Exato. Pra mim não faz diferença. Sim. Mas hoje, a hora que eu comecei a botar as coisinhas aqui assim de, olha, isso aqui é legal, eu falei, caralho, não tenho nada do cara pra pôr. Não é a mesma coisa, mas é parecido. O credencial do UFC. Você guarda todas? Elas estão lá. Mas eu parei pra pensar que tem vezes que fica 2 ou 3 na mochila, assim, eu falo, cara... Mano, esses dias eu olhei e falei, cara, isso é uma credencial do UFC, cara. É foda, né? Sabe, as pessoas, olha onde é que eu tava, sabe? Porra, é do caralho. É um troço assim, é do então, caralho. E não vou usar o termo banaliza, acostuma, você se torna, como fala aqui, second nature, né? Tua segunda natureza. Mas é que você realmente se sente confortável dentro desse negócio. Eu confesso pra você. Take it for granted, né? Tipo, é muito qual que é a fácil take tradução it for disso? granted. Assim, não dá importância devida. Isso. Tá? Não dá importância devida. Você se acostumar, realmente se acomodar com o que está acontecendo, seja o processo, o evento, a pessoa. O pessoal pergunta sobre a minha cerimônia de juramento da bandeira. Eu vou dizer que eu fiquei mais emocionado sexta-feira à noite. Porque eu achei só que ia tomar um negronezinho de bobeira com uma colega de UFC e o marido dela. E só porque eu tinha que trabalhar no dia seguinte, peguei o voo pra cá às 5 horas da manhã, tava viajando 10 horas. E sexta-feira eu falei assim, pô, dar descansada, mas pelo menos, né? Fui malhar, voltei, tomei um troço, beleza. Tomei um bom banho, vou me encontrar com ela lá, cada tá chegando com o marido. Aí, essa foi a parte mais engraçada. Eu tava chegando no cassino, eu moro lá numa rua cheia de cassino, eu moro na Fremont, fui pro cassino do outro lado. Em Las Vegas. Olha um grande trocadilho. O nome se prepara. O nome porque estacionamento é garage, né? Não é garagem, estacionamento o nome do estacionamento do Circa. Eles fizeram uma grande estrutura de estacionamento e resolveram chamar essa estrutura suntuosa de Garage Mahal. Legal, né? Legal pra caralho. E, puta, eu tava brincando com ela, você vai parar no Garage Mahal? Yes! Best pun. Então ela parou lá, encontrei, cara, tava chegando no cassino, vejo uma mensagem, aquela zona na Fremont, o relógio falando loud environment, né, que tá alto pra caralho, quando a luta é braba no UFC, dá loud environment. É mesmo? Várias vezes, O meu não faz ainda. já tirei foto e eu tava lá no octógono. Né? Mas eu tava assim de octógono e falei assim, putz, e teve lutas épicas naquele momento foda. De repente o relógio ficou emocionado também. E aí cheguei e recebi uma mensagem de um dos caras e também me ajudou a entender o que estava acontecendo. Eu recebi uma mensagem do cara de social, que a galera de social media deve ser super legal de redes sociais. Um deles, cara engraçadíssimo, inteligente, muito bacana, mandou uma mensagem pra mim: puxa, Fabiano, a minha namorada tá aqui da cidade, tá visitando, e eu infelizmente não vou poder ir na surpresa. Eu li. Eu estou andando para uma surpresa e o cara está se desculpando que não vai estar na surpresa. Na sua surpresa. E eu andando, eu tive que atuar. Vi o marido dela, a gente começou a conversar e tal, e ela com uma desculpinha assim: puxa, sabe aquele lugar que a gente foi aquele dia depois da luta de um camarada nosso que é da mídia, que lutou, né? Ele lutou um dia Foi ali. teu aniversário agora? Não, foi por causa da cidadania. Ah!
Cara, Não, agora tô eu preocupado que surpresa. cara, foi aniversário do cara ontem e eu não falei para 21 de junho, primeiro dia de verão, relaxa. 21 de junho, eu vou até marcar. Primeiro dia de verão. Primeiro dia de verão. Pronto. Primeiro dia de inverno no hemisfério sul. Aí eu tô andando já, sabendo tudo que tá acontecendo. E ela cheia de desculpinha. Cara, me lembrei daquela pizza. A gente não comeu. A gente não comeu. Foi um dia corrido. Vamos lá que a gente come aquela pizza. Eu falei, então quer dizer que vai ser. Naquele lá foi o nome do bar. Eu falei, tem um bar na frente. Cheguei no bar, já tinha os dois britânicos que são da mídia do UFC. Só que como eles são fora de... Um deles é fora da casinha, tipo assim... Um queria fumar e outro queria tomar um negócio. Estamos os dois na frente do bar. E ela tentando atuar. Coisa mais legal. E ela assim, o que você tá fazendo aqui? Mas parecia... Cara, parecia The Office. Assim, sabe? Né? O que você está... Olhando pra câmera. Cara, e eu olhando assim, eu falei, cara... Eu até... Nossa, mas eles estão aqui e o outro também já tá tudo cozido, falando assim, eu adoro a roleta aqui. Fala, tá lá pra puta que pariu. Eu entrei no bar, cara, porra, gente da mídia do UFC, um dos caras pegou voo, enfim. Caralho, cara. Pessoal de social, pessoal de PR. Veio, legal. E daí quem não pôde, o Diego tava lá. Que legal, que legal. Então, assim, poxa, e obviamente o Heavy falou que não pôde, não tava sentindo bem. Mas você sabe, todo mundo mostrou um carinho. Eu falei, cara... É o UFC, né? Cara, que coisa absurda. E assim, não é só porque assim, é onde eu fui parar. Mas, putz, caras com que consideração de fazer uma coisa dessa. Aí ontem eu cúmulo. Depois daquela noite toda, passa assistente principal do Dana, né, que tá com ele, passa o Dana pra fazer a coletiva no final, e eu tô ali atrás. Tinha acabado de embarcar o Sakai e a equipe. Eu tô ali só conversando com o pessoal de mídia, passa ela assim com o Dana atrás dela, ela que vai, ela fala assim, congratulations, Fabiano. Caralho, que legal. Eu cara, o pessoal sabe, tipo assim, muita gente. Claro, fiz questão de falar pra muita gente, assim, ó, agora não pode ver, só pode me prender, não pode me deportar. Mas assim, sabe, a própria Evelyn fez um vídeo de stories no negócio dela, mas as pessoas que sabiam vieram falar, assim, porque legal, viram postagem e tal. Eu acho que assim é uma coisa bacana, que eu até acabei de pegar informações sobre algumas, só em questão de contato, eu vou colocar isso em rede social para as pessoas verem o que foi feito, mas que acho que é importante a gente dividir as vitórias. A gente fica um pouco sabiado, de achar assim, poxa, será que eu deveria dividir uma coisa? Lógico Parece que eu tô anunciando aos 4 ventos. Eu acho que tem que ser se você tiver afim. Não porque preciso postar e isso. E vai ter gente que vai ficar muito feliz. E genuinamente feliz. E vai ter gente que não vai também, mas foda-se. Exatamente. Foda-se. Exatamente. Você tá fazendo por você. Mas assim, é verdade. Eu acho bem... eu achei bacana. Não assim, eu não sou uma pessoa de postar, tenho umas opiniões pra ficar postando a vida toda. Mas assim, isso, e não foi uma questão de postar, tá? Porque isso não eu tô falando de círculo de amigos aqui, círculo de pessoas que estão comigo. Não postou-se nada. A postagem veio depois. Mas assim, o que aconteceu ali não teve nada a ver com postagem. Foi que as pessoas souberam do meu processo. Exatamente. Gente que me conhecia. Vocês se organizaram por fora. Foi por fora. Não teve nada de ver minha postagem. Vamos fazer uma parada pro Fabiano. É legal pra caralho. Não foi nada de postagem de sexta-feira que me viram lá na courthouse lá e tal, não sei o quê. Não foi uma postagem que descobriram. Não, teve gente que sabia como é que tava. Tem gente que já me perguntou como é que tava, sabia da entrevista e tal. Então foi uma coisa bacana. Porque você pensa assim, poxa, eu tinha companhia pra celebrar o momento, sabe? Porque você tá... A vida aqui, ela pode ser muito sozinha. A vida de um imigrante, a vida de uma pessoa que vai para outro país, a vida de uma pessoa que faz o que eu fiz. E eu falo, eu gosto de morar em cidade onde as pessoas, que todo mundo é de tudo quanto é lugar. Então eu não quero morar num lugar que a pessoa é local. Não nasci para local. Tem gente que não nasceu para coisa local. Não gosto de coisa local. Você não tem família nenhuma aqui, né? Não. Tenho amigos que eu considero como família. Claro. E aqui, especialmente aqui em Orlando. Mas assim... Cara, eles sabem. Leonardo me aguentou uma vida, um trabalho, sabe isso, Léo e Ana. Hugo e Pri já me aguentaram em casa. E até o senhor Rafael Guerra.
e a dona Fernanda já me aguentaram. Então Você o pessoal já casa me aguentou. ainda, Ele já vai ter que me aguentar então, na hora que você toda precisar, aquela coisa. A hora que tiver gente na casa, das casas que você fica, você tem o teu quarto. Tuas coisas estão no quarto de visita. E assim, não é por falta de convite. Ele sempre me convida, que eu realmente venho aqui cuidar de correria total, cachorrinho. Absurdo. Mas essa semana vai ser louca. Mas assim, sabe, achei, não é família. E outra coisa também, eu tava lá, né? Digamos, seria muito engraçado se eu tivesse, por exemplo, me tornado cidadão na sexta-feira de um pay-per-view, que tivesse todo mundo lá, ia ser super legal. Tem uma galera muito bacana que eu gosto muito também. Tô sempre envolvido com o pessoal do Project Rock também, que super gente você me contou, né? Do caralho. A gente tá dividindo, a gente compartilha a Malhação. O News, os Apple Watch, a gente tá compartilhando, porque assim, acho que é uma coisa legal. Acho que cada um vai estimulando o outro. Tava muito engraçado, porque um foi pra Perth. Cara, eu não sei se vocês já compartilharam informação em tempo real com pessoas usando esse negócio do Apple Watch de treino. O Activity, né? Então, o movimento e Activity. Compartilhar atividades com uma pessoa implica que essa pessoa a informação que está no telefone dela e, consequentemente, é importada do Apple Watch, vai passar para você. O camarada estava em Perth. Eu estava indo dormir e este filho de uma puta já estava batendo a meta diária dele de caloria. Sim, ele no futuro. 19 horas na tua frente. Mas já era outro dia. Eu mandava ele tomar no meio do cu. Eu falava, porra, nem que porra é essa, cara? Caralho, o que você tá fazendo? Que magia é essa? Volta pro passado, seu... E, porra, é muito injusto, cara. Eu tô indo dormir. Você tá botando pressão pra minha mãe pra acordar. Foi muito engraçado. Ele, porra, 11 de fevereiro, todo mundo dormiu dia 10, ele 11, assim, já queimei. E daí o dia que... Na hora do almoço lá, né? Teve dia que o filho da mãe fez uma babaquice também. Ele foi fazer coisas legais, né? Pô, 11h30, um frio do caralho lá. Tinha tomado banho, tinha malhado, fez tudo no dia, bonitinho. No dia, mas tava cansado, tava na cama já, pronto. Já tava falando, né, pra Alexa, vai, desliga a tua luz aí. Pô, receba um comunicado, mandei ele um esculachei ele no grupo. Eu falei, cara, 250 calorias de Australian Football. Eu falei, pô, toma no cu, vai fazer boxe com canguru agora também, ô Lazarento? Fiquei puto. Foi engraçado. Então esse negócio foi uma coisa muito bacana. Foi muito legal, foi um momento muito bonito, foi um momento muito bacana. Mas assim como qualquer outra coisa, mostra pra... Você sempre, eu acho que todo mundo passa por uma situação na vida que assim, você sempre passa assim, puxa, pô, legal. Não pra se cobrar, mas pô, dá pra fazer mais. Pô, dá pra... Como é que eu posso contribuir? O que eu posso fazer aqui? O que pode acontecer? Mas para responder a tua pergunta, assim, o negócio da diferença dos lugares é realmente uma questão de ambiente. Porque você vê o quão especial, tá? Adrenalina é no cardio pica. Uhum. Responsa é na hora que tem uma pessoa que teve uma condição de vida completamente diferente da minha, tá lutando muito antes do octógono e vai lutar, ainda tem uma luta muito braba depois, e tá chegando num contender e só quer olhar pra cara do Dana falando assim, you're in. Foda, né? Pô, teve gente que me abraçou e falou, cara, tipo, que bacana você tá traduzindo, porque a pessoa me conheceu da temporada anterior, que eu não vi que você me traduziu. Tem gente que passa, que vai começar a lutar e fala assim, pô, eu quero que você me traduza. O cara já imagina, porra, né? Igual os caras imaginam o Bruce Buffer. Isso. Eles imaginam estando lá e o Fabiano traduzindo, e foi né? muito curioso, porque quando isso aconteceu, eu falei, nossa, cara, que coisa bacana. Você só sente feliz. E que bom se eu puder fazer isso. Mas o pessoal foi muito emocionado, assim, e bacana também, porque o pessoal é muito grato também, sabe? Assim, as equipes são muito gratas, você vê. E aí você fica emocionado também, é engraçado. Fico muito. É legal porque você se importa, né, cara? Claro. Por isso que você faz tão bem. A verdade é que, e não tô puxando o saco, toda vez a gente fala, mas é porque tem que falar, porque você quebrou um sistema de ser aquela parede atrás que fala, estou muito bem aqui, muito obrigado. Você meio que incorporou o cara ali e ninguém fez isso. A gente já falou
do tapinha no Dana White, no intimar o Islam na parada, que são coisas inimagináveis. Ninguém ia fazer uma Mas dessa. é uma coisa muito emocionante. Eu fico imaginando que tudo que passa pela cabeça da pessoa quando você tá no arrancado num pau Pereira com alguém. Eu tive a oportunidade de conversar muito com a Cláudia Gadelha esse final de semana, agora que ela tava lá no a gente tá falando, porque agora nós tivemos aí o aniversário de 10 anos da luta da Ronda Rousey com a Alice Camucho, né? 10 anos da primeira luta feminina. E como eu fiz essa pergunta, porque foi pedido para que eu traduzisse para algumas atletas, onde é que ela tava, você assistiu aquela luta, eu perguntei pra Cláudia, onde é que você tava? Como é que foi pra você, sabe? Ela tava lá pra ver a Tatiana, deu entre outras coisas pra ver a Tatiana Soares, que fez aquele estrago, né? Sim. Voltou com tudo, Puta né? que pariu, que Ela história, né, cara? ela tava na equipe dela no TUF. Então ela tem aquela coisa. E ela tá fazendo um trabalho muito bacana com os atletas de uma maneira geral lá no Apex. Então tô reconhecendo o trabalho dela, que é uma coisa muito bacana. Comparei o que ela tá fazendo hoje com o trabalho que a gente viu de até, assim, o pessoal que pré essa coisa do Paris Saint-Germain, Qatar e aí, pô, o Ricardo Rocha. Fez isso lá. Foi o Rocha? Foi o Ricardo. Foi o Ricardo. Foi o Ricardo. Cara, foi o. Putz, esqueci. Foi de gente. O pessoal conhece muito mais o Leonardo. No Barcelona. Do Milan. Não, no Milan. E aí o Edu no Arsenal. Então. Mas tinha um brasileiro no. Sim, mas de qualquer maneira, eu acho muito o legal. Leonardo no Milan mesmo. Eu acho muito bacana isso, que mostra um outro lado da gente que, assim, técnico argentino não tem nem o que falar, né? Porque os caras dominam o negócio. Mas, assim, é uma coisa muito bacana. Então, pô, você vê uma Cláudia fazendo esse trabalho com o pessoal de desenvolvimento de atleta, que vai além de muita coisa. Ela tá fazendo um trabalho muito técnico lá dentro, muito bonito para pessoas, justamente essa coisa de dar, retribuir, give back pro UFC. E para uma coisa que ela ama. Mas a gente estava falando sobre essa coisa de trajetória. Onde é que você estava nos 10 anos, né? O que as pessoas são muito gratas à Ronda. Porque envolve marca. Envolve a marca pessoal das pessoas. A Ronda, ela trouxe... As pessoas até hoje são gratas especialmente a Ronda, o que ela fez pelo esporte. Né? Então, eu acho muito... de novo, um esporte individual. Aquela é a marca pessoal de alguém que tá em jogo. Então, a história da pessoa, puder, né? Se uma pessoa, assim, eu falei, se eu puder conectar um lutador a um fã, o meu trabalho já tá feito. E eu saber que isso foi feito em larga escala. E chegando ali é o momento mais esperado da carreira do cara, né? Sim, e para alguns, novamente, tem gente que é talento, eu não vou usar nem, vamos tirar exemplo brasileiro, assim, quando entrou já tinha dado pau no cara do jeito. Mas assim, Pantoja com Brandon Moreno, mesma coisa. Você tem esses casos aí, eu venho histórico. Mas tem gente que tá chegando e você não sabe, é aquilo ali mesmo. E tem, no caso assim, vamos pensar, gente, que vem assim, atleta da Penn State que fez wrestling, Bo Nickal. Ixi, eu sou da Penn State, wrestling o cara, você viu o que ele já fez? Sim, porra. Estão achando que o cara vai passar por cima de todo mundo mesmo. É possível que sim, mas assim, o cara, esse já entra. Agora tem gente que entra lá, pô, você viu um pique ali esse final de semana, o cara que eu me lembro no Contender, a gente saiu emocionado, o cara falou, porque o cara soltou a história de vida dele, morei no carro, envolvimento com X coisa, tem cara que fala assim, droga, questionar eu mesmo, questionar a família, não sei o quê. E o cara fala que a luta salvou a vida do cara. Então, pô, como é que isso não vai dar? Então, isso é uma coisa muito bacana, mas você internaliza, viu? Internaliza mesmo. É um negócio muito legal. Eu fico grato de sentir. Eu não consigo acreditar muitas vezes que eu tenho a oportunidade de fazer isso. E on the side, né? Por cima, sem deixar a peteca cair no trabalho. Exatamente. Porque justamente por entendimento não só da empresa, entendimento que isso é... Porque assim, cada um tem o seu tempo livre. Quando uma pessoa fala pra mim sobre o meu tempo, como eu falo assim, pera, tem esposa ou esposo, você tem filhos?
Tem, você gosta de, sei lá, se faz uma coisa essa curricular, você acorda de domingo, vai na igreja, você vai jogar, vai fazer beach tênis. Porra, beach Tá tênis, que mano. pariu. Não, a galera do pickleball aqui vai ser a mesma chatice. Aí, não, você vai fazer essas coisas, sabe? Você não pode viver sem o seu surf no final de semana, você tem que ir pra... O pessoal vai fazer, adoro praia, aí vai pra praia todo final de semana. Tu tem essas coisas, no carnaval tu fica com coceira no rabo pra fazer negócio, vai pro micareta, você gosta de música, então você vai em show, beleza, você pega todo o tempo, investimento que você faz nisso, tudo isso que isso consome da tua vida, não é consome, que você investe, pra você o investimento é um custo. Eu não tenho essas coisas não. Tô livre. É foda, Então, porra, me deixa que eu tô fazendo uma coisa legal. Porque caralho. muita gente adora falar isso. E essas coisas que você faz? Pô, tu tem um cachorro, tu já tá gastando mais tempo com o cachorro do que eu gasto fazendo coisa pro UFC às vezes, verdade, sabe? Então, tipo assim, sabe? Então, pô, eu consigo, dá pra E é um conciliar. negócio legal pra caralho. Sim. E o que você falou, e a gente às vezes não dá. Você falou esse negócio de credencial, eu dou muita risada porque eu faço a mesma coisa. Porque quando a gente cria o MMA hoje, lá atrás, não é porra nenhuma, né, cara? Aí você começa a ler. Aí você entra lá, assim, tipo, no portal do UFC, tá lá assim, mídia, MMA hoje, aprovado. Caralho, sou eu. Não é porra nenhuma. Mas você se lembra É um reconhecimento do caralho, assim, porque, porra, aí você para. O UFC não credencia qualquer um. Não. Né? A gente sabe que não é. Porque foda, eu tô lá no Apex É do caralho, toda semana é do e eu caralho. sei que tem um grupo seleto de gente. É do caralho. Clube do Bolinha, Clube do... Sabe, ali, é o pessoal que tá lá, cara, a galera guerreira. Pô, daí você vê no evento quem vem, quem não vem, quem pode, quem não pode. Então, louco. pô, quem pode fazer uma coisa dessa, poxa... eu acho que é legal incrível, apreciar. E né? outra, se dá também a mão palmatória. Você também, se você não se aplaude, quem é que vai? Minha vozinha de 92 anos fala, se eu não gostar da minha comida, quem é que vai gostar? Todo evento, mesma coisa. Eu agradeço, posto credencial, agradeço o UFC. Cara, tipo, I'm not taking for granted. Não, de maneira nenhuma. Aprecio não. para um caralho tá aqui e a minha versão oportunidade. Minha versão disso é o seguinte, porque tá sendo uma coisa tão frequente, eu tô lá dia assim. Cara, eu chego cedo, saio tarde, precisou de ajuda, tá aqui, os caras ligam. Pra caralho. Cara, e é muito bacana, assim, chegar ao ponto de estar num lugar, em algum lugar, daí você vê a ligação de FaceTime da Heidi, que faz, né, toda com a coordenação. Você tá livre? Posso pedir uma coisa pra você? É simples, fala de um uniforme de uma moça que tá aqui, que não tô no Media Day, só ela precisa, daí pra gente conhecer a atleta. A Natália eu conheci assim, porque eu não tava em Austin ainda, ela chegou antes, porque eu tinha acabado de voltar de Singapura. Chegava no dia seguinte, ela assim, super legal. Conversei Cara, o Borracha e a Natália eu conheci pelo FaceTime. Caralho, que legal. E como eu não tava no Media Day, primeira vez que eu falo com o Borracha, sabe como foi? Que eu, do lado dele, Austin, primeiro dia que eu tive de octógono, do lado, eu, o Jim Thomas, o pessoal da transmissão aqui, ele senta do nosso lado, que é o corner. Eu olho pra ele, olhou pra mim e falei assim, prazer em te conhecer. Que maravilha. E foi, novamente, assim, insisto, eu tive uma conversa até agora o pessoal de aposta tá fazendo ao vivo, né, o comentário, né? E trouxeram a Minty Betts agora, uma menina que sempre fez apostas, ela fala de aposta, acompanhava ela de cedo e agora ela tá fazendo muito legal por ela, a gente bateu um papo muito legal agora de sábado. E porque agora botaram ela lá, ela fala ao vivo. Então, antes do card e depois do card. Caramba. Ajuda, porque ela é super boa na câmera também, fica super legal, fala as coisas e é midiático. Assim. E ela tá ali, fez o trabalho dela, ela mesmo que faz, se aplica. E a gente tava comentando sobre os negócios que eu falei pra ela sobre quem era favorito, quem não era, pra certas lutas e tal. E como... Porque a Gabriela lutou contra a Jasmine Judaviches, que perdeu pra Natália. Né? Exatamente. E eu falei como é que foi a luta dela. Eu falei, ela ficou toda interessada, que a menina é super técnica, agora de futebol americano também. E eu tava falando pra ela assim, em Austin, eu tive o prazer de ver o Borracha treinando ela. E ver em tempo real. Né? O cara, ele falava, a Natália fala, ela é muito coachable. Ela tá pronta pra aprender. Faz uma diferença. Não é um absurdo. E ela é sensacional. Essa menina vai dar muita alegria pra gente. Muito. Isso é um amor também, né? Ajuda muito com assim, pô, em termos de entrevista, sabe? Super aberta e grata. Ela volta aquela história da gratidão. Exatamente. Então foi muito bacana. Ó, e aí? A gente tá puxando 2 horas já. E aí?
Eu vou ler as perguntas que Por favor. mandaram, porque senão os caras Mandaram não- perguntas, Eu né? sempre esqueço. Toda vez que a gente Você- grava no carro, Vocês- eu já te contei essa, né? Porque acabou. Porque a gente não faz esquece. Eu fico entretido com a resenha. E a gente Vamos, tem um que ficar abraço, não olhando. sei o que, e eu esqueci. Ó. Nivaldinho Dengoso, MMA. Como ter esse topete wonderful? Olha aí! Ai, caralho. Produtizado. Isso aqui é o produto, na verdade, você está perguntando aqui. Obrigado pelo dengoso. Obrigado pela parte que me elogia. Isso aqui é o produto de uma noite não dormida. Cafés, muito obrigado, aliás, pelos expressos aqui que ajudaram. Antecipação de uma semana que não vai parar. E... Aliás, tu puxa cedo amanhã, né? Cedo, vamos lá. São 10 da noite eu já. sei, Vamos, tem uns vamos e-mails para acelerar responder. E eu, produtinho e 2 voos longos, costa a costa, mas um belo de um banho, esfoliante quase que foi para acordar. Eu fiquei... Dormi um pouco no avião? Você conseguiu dormir um pouquinho no avião? Dormi, vigília, né? É horrível, né? Nossa, não sei, eu acordei e parecia um urso. Eu não sei, cara, foi estranho, mas assim, eu dei umas cochiladas, mas assim... Isso aqui você está vendo o produto de um belo banho tomado exatamente, são quase 10 horas. São 10 horas da noite, são 7 horas da manhã. Foi a mais de 12 horas. Mas tô tranquilo, tô cheiroso. Inclusive, fiz um trabalho de base com várias camadas de perfume justamente para ficar tranquilo. Isso aqui é um produto de voos. É isso aí. E também, claro, é o cabelo ao vento do conversível caralho, dele. pode crer, é verdade. Nada a comentar desse na Eu botei Flávia. o boné porque o pessoal xinga se eu ver esse boné. Não sei porquê. Primeiro xinga. Eu só usava boné. Aí eu tirei o boné uma vez e a galera falou assim: caralho, achei que você era careca. Nossa. Aí, tipo, a verdade é a seguinte: calvo do MMA? O meu cabelo é liso, mas assim, tipo, tigelão, assim, estilo Perry Pimblett. Tá ligado? Daquele liso, assim. E o pessoal reclamou que o cabelo ficou mostra? Não, é o seguinte: pra eu ficar em casa sem boné, eu tenho que passar gel. Sim. Porque o meu cabelo é extremamente liso. Sim. Então é gel. Sim, porque senão ele... Eu não vou passar gel terça-feira à tarde em casa. Exatamente. Né? Então eu meto um boné Pra não ter que ficar usando técnica, gel eu boto... Eu acho que a gente já falou sobre a areia movediça, tá na hora de falar. Tá na hora de falar... Não, pra poupar essa história do gel, que eu sei que é aquele peso, creme pra pentear. Aquele creme pra penteazinho, tranquilo? É isso. Aquele estilo fructi da vida. Bota pra trás e pronto, dá uma sossegada. Deixa, porque eu né? trabalho em casa Exatamente. também, gente, é isso que eu faço. Eu só boto o cabelo pra trás e ele que se vira depois. Muitas vezes enfia a mãozona na água mesmo assim, só dá uma passada pra trás, porque aí já dá uma coladinha. Bota não precisa ser um boza não, mas tá talvez um cremezinho pra pentear. Dicas, Touro hein, pessoal? MMA UFC. Queria que você fosse o tradutor das minhas lutas em 2024. Ele não tá no UFC ainda, mas quando ele tiver, ele quer você. Nas palavras de Optimus Prime no final do primeiro Transformers. We are here. We are waiting. Tô esperando, hein, cara? Andinho SV98. Quem foi o lutador mais engraçado de traduzir? Cara, puta. Teve momentos assim, tá? Porque tem aquilo que o pessoal assiste ao vivo, né, que são as lutas. Tem aquilo que vocês não veem, que vocês só veem o produto final disso, que são as entrevistas que algumas passam na arena antes de começar e outras passam na televisão antes. Não sei no caso, porque a transmissão para o Brasil sempre foi diferente, mas aqui a gente faz uma entrevista muito elaborada para que depois é colocado legenda, a pessoa responde na língua nativa, com perguntas que realmente instigam a pessoa a falar um troço foda, assim. Muito parecido naquele cenário. Quando você vê a transmissão aqui, você vê aquela luz atrás. Então, assim, já tive momentos do pessoal falar umas coisas muito engraçadas. Então, assim, de pontuar quem que foi, eu acho que, assim, tem histórias engraçadas que aconteceram. Até a própria história, que eu acho que, se não me engano, foi com o próprio Rafael Alves, que aconteceu em Houston lá. O cara no mesmo final de semana... Foi com ele? Foi com o Jonas? Não sei com quem que foi. Agora eu tô tentando me lembrar se foi com ele ou com o Jonas Brito. Que bateram no carro dele na segunda-feira.
Eu acho que foi o Rafael Alves. Foi o Rafael, né? Porque acho tava que em Houston foi. já, né? Porque ele tava baseado lá com o Rob Pearce. Eu acho que sim. Eu lembro de alguma coisa assim. Roubaram, não bateram no carro dele na segunda-feira, bateram na traseira. No dia seguinte, entraram na casa. Ele ficou trancado pra fora de casa. Ficou trancado, assim, dormiu no sofá. E daí no terceiro dia o amigo do oponente estava lá assistindo o treino dele. Foi engraçado porque foi do nada, sabe? Como? Caralho. Eu tava traduzindo, daí você fala, cara, dá licença que eu vou contar um caso aqui. Basicamente é isso que eu falei pra... se não me engano, eu acho que eu falei antes, bear with me, we have a story. Então, assim, foi umas coisas legais, assim, sabe? Mas, assim, o pessoal fala umas coisas muito... Agora, assim, realmente, assim, de engraçado, só pro pessoal saber, de repente e falar coisa... Chitara fala merda também, engraçado. Fala, mas engraçado. Mas, assim, pô, a Jéssica fala umas coisas muito engraçadas. E eu morro de rir com o Liquete também falando. Olha o gato! Isso, essa foi engraçada. Olha o gato! Eu fiz no Felder, pô. Fiz o Olha o gato no Felder. Mas assim, o próprio Potan, né, cara? Porque eu não consigo entender como é que um dos seres top 3 mais assustadores do mundo vem vestido dele. Lembra quando ele veio com cocar e tudo, né? Cara pintado e tal, parecia o Darth Maul. Eu lembro que me contaram o chilique que tava rolando da equipe do Adesanya porque ele tava pintado de índio. O pessoal não curtiu, né? Eu só tava focado nele. Eu não sei mas o que a galera falou era assim, era que o que já me diz que tava tudo muito sensível aquela semana. Sim. E diz que o empresário dele chega assim, dando piti. Se não tirar essa fantasia de índio dele, a gente não vai subir pra encarar. Não sabia. E aí os caras falam assim, como não vai subir? Tipo, ele falou, quem autorizou? Como é que faz? Manda limpar a cara do cara, uma porra assim. Caceta. E os caras falam assim, tipo, foi o UFC que pintou a cara dele. Ele não trouxe o maquiador da Yanomami pra pintar. Foi o UFC que pintou. Foi o UFC? Bom saber. Mas, pô, saiu batendo o pé. É da casa. Mas eu ouvi vários bochichinhos, assim, de... Eu tava tão maravilhado, porque todos os lutadores estavam lá, já, do meu lado esquerdo. Primeiro que eu tava maravilhado pelo fato de que eu estava em Nova York, por tudo que estava acontecendo. Madison Square Garden. E naquele momento em específico, eu passei estava nas coxias do Radio City Music Hall. E, mais importante ainda, o lugar onde o draft da NFL foi por décadas. Então, pra mim, era o Radio City Music Hall, onde a bancada tava ali. E eu tô ali. Eu tava taking it in, porque eu olhava pros lutadores, eu olhava pra galera, eu olhava pra toda a imprensa aqui, eu olhava pra ESPN, a Megan tava aqui do lado, falava com a galera da social. Naquela hora. História do take for granted, né? Tipo, caralho, uma das meninas tô, super legal, ela fala assim, it's time to be real. Porque tá o be real dela, tá? Ela tem rolou um be real do nada. E eu tava falando, cara, essa cortina que tá atrás de mim é o palco do Radio City Music Hall. Eu não acredito que eu tô aqui. De repente, cara, eu juro pra você, tava escuro, tinha uma luz lá atrás. Ele me sai de trás dessa luz, cara. Caralho. E a gente olhou, eu falei, ferrou, vai ter que trazer uns 5 Jedi pra cima desse homem. Porque ele tinha uma cara de Darth Maul brabo. Uma coisa mais braba que eu já vi. Aí ele olha pra minha cara, juro pra você, o Potan, ele tava ali, o Plínio tava ali também, o Plínio assim, né? Eu falei, cara, foda. O Plínio também, falei, caralho. Aí, de repente, todo mundo olhou assim, eu juro pra você, o Potan, aquele jeito dele. Ele assim, tá bom? Eu achei do tipo, caramba. Assim, tá bom. Porra. Ele, cara, e é impressionante, porque deu uma humildade, né? Não tem o que falar. Então, assim, é ele. Eu acho isso. Então, cada um tem o seu jeito de fazer muito foda. Do caralho, essa é do caralho. Esse é o nosso Rios. Esse vai ser o Rios do porra. Tudo Potan é o homem da vez. Diego Ribas, AG Fight. Meu Deus. Por que o Eagles perdeu o Super Bowl? Porque perdeu, porque fez... Primeiro que ele fez menos pontos. Daí quando você faz menos pontos, você perde.
A segunda coisa é porque teve um fumble, apesar do Jalen Hurts ser espetacular, porque o campo estava uma merda, foi um campo de golfe, desenvolvido pelo Gol por 2 anos, $800 mil, 2 anos de desenvolvimento. Só você vê o Hassan Reddick escorregando várias vezes, nenhum sack, um time que tá batendo recorde de sack na temporada. E porque naquela. Eu não reclamo de arbitragem. O James Bradbury admitiu que puxou a camisa do cara, a jersey do cara e falou: eu puxei, eu só achei que naquela hora eu podia get away with it, mas não deu porque eu pegaram. Tanto que no primeiro tempo ele faz isso. Fazem isso e não é chamado. Mas e porque enfrentou o melhor jogador de futebol americano da história. Depois do LT. Só porque eu acho que defesa é mais foda que ataque. Acabou. Patrick Mahomes é muito foda. Jordan Emanuel. Quantos idiomas ele fala? 3,5. Qual que é o meio? Italiano. Ok. Então é inglês, português, espanhol. Italiano. Só a questão é que, assim, a gente fala italiano, ele é tão complicado que nem italiano. Italiano é o segundo idioma mais falado na Itália. Porque o primeiro é o dialeto que o cara fala no lugar dele. Então é um negócio bem complicado mesmo. E outra coisa, eu acho que tudo eu só falaria que eu falo um idioma se eu realmente usar funcionalmente ele. E é uma questão de estudo e já utilizar muito na vida pessoal. Mas se você não sair Sky, eu já fiz traduções de italiano para dentro para entrevistas do UFC. Eu fui, Caramba! Já, pro Alan Medovski, ele estava lá também, eu fiz, quando ele lutou contra o Joe Pyfer. Eu fiz a parte de... Eu peguei todas as perguntas, traduzi todas as perguntas. Foi um trabalho de tradução até primeiro de textual. Assim. Eles mandaram as perguntas, eu coloquei todas elas, eu adapto. Eu consigo ler o negócio e consertar a gramática e tudo mais. Aí eu li pra ele, ficou mais fácil, ele me respondeu, eu validei se estava tudo certo. A resposta estava tudo bem. E um corner dá pra escutar direitinho, assim. Nunca me arrisquei, obviamente. É uma coisa desafiadora, mas... Legal. 3,5 rumo a 4. Pedro Luiz, 301. Como ele entende o que o Charles fala no octógono? Leitura labial. Ultrassônica. Fica perto. E falam muito na NFL que um quarterback no segundo ano, terceiro ano, eles falam assim: the game has slowed down to him. Então, assim, o jogo ficou mais lento para ele. Porque o jogo, na NFL, especialmente, fala assim: qual é a maior mudança de um esporte amador ou nível anterior para um profissional? Você ser quarterback na NFL, sair do college e estar enfrentando as coisas mais brabas do mundo numa defensive line da NFL. É muito difícil. As coisas ficaram mais lentas. Eu sou grato que as minhas entrevistas com o Charles de octógono foram todas depois de ter tido muita experiência com outros, porque eu entendi o que eu tenho que fazer para entender. Mas assim, eu tenho que prestar uma atenção do caralho com o Charles, que o Charles tá ali, cara, e é uma emoção, ele fala. Eu só tô ali pra não cagar. Eu quero achar um negócio, peraí. O quê? Charles do Bronx. E nunca se esqueçam que também tem o tempo, eu tento dar o tempo dele. E às vezes já aconteceu de eu não falar uma coisa ou outra. A gente também erra também, né? Ou não chega numa coisa. Tem várias opções. Errar, esquecer, não colocar na ordem correta e também o tempo. Se demorar um pouquinho e dar brecha pro cara tá tirando o microfone por conta de entrevista de... Que isso? Será que eu consigo ouvir? Bater ali com aquela chave, eu fiz acontecer. Olha só, fala você pra É você? Não sobrou ninguém, só eu. Você é maravilhoso, irmão. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, peraí. Peraí que eu acho que eu consigo botar, inclusive, o áudio aqui pra galera escutar. Eu quero que você traduz. Que isso? Pra fazer você trabalhar aqui, peraí. Porra, domingo à noite, cara. Ai, vai ser do caralho, peraí. Vamos ver se eu consigo. Ó, teoricamente. Peraí. Fazer história, eu falei, eu vou chocar o mundo. Foi uma da Fazer história, com aquela chave de braço no primeiro. É você, fala, não é você ali, né? Onde é que é isso? Que eu já vi, você dominou em todos os aspectos da luta. Não, isso é o Eu acho Derek. que é a luta dele depois do... Derek, isso aí. É a luta que ele ganha do Tony Ferguson, que tem aquele discurso Derek, famoso. Derek. Escuta. Você ficou surpreso ele não bater ali com aquela chave de braço no primeiro round? Olha, claro que não. Ele é um campeão.
Ele é campeão interino dessa categoria, ele é duríssimo, ele não ia bater, eu sabia disso. Por isso eu vim pra cá fazer história. Eu falei, eu vou chocar o mundo. Foi uma das minhas melhores performances, eu tentei pegar, eu tentei nocautear. Eu fiz acontecer. Olha só, fala você pra mim. Quem dominou ele desse jeito aqui dentro do octógono? Ninguém, só eu. Jesus é maravilhoso, irmão. He's a champion, you know, he was the interim champion. Não, sim, eu já vi entrevista. Não, aqui, Por here, a gente tá aqui tem aquela Quando grande. o McGregor da Tipo tá lutando, Aqui, ó. ali para disputar o cinturão. olha, o patrão já falou, ele falou essa semana. Se ele achava que quem passasse dessa luta era o seu próximo desafiante. Eu mostrei, eu tô aqui. Olha só, eu não quero saber, cara. Em janeiro, quando o McGregor da Tipo tá lutando, eu vou estar sentado na primeira fila esperando que os dois vão vir. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. The boss Agora eu quero ouvir a tua tradução. Não, pô, Essa daí. tradução feita por outro tradutor, deixa, jamais por eu respeito queria ao trabalho. ver. Vem que o Jamais. pai tá on. Como é Não, que você foi vai ser falar assim. isso? Não, mas eu falo assim, cara, tem uma coisa. Daddy is on. Eu acho que quando o pessoal fala o pai tá on, Daddy faz is on, dá Daddy pra is pegar legal. on, baby. Do caralho. Não, Essa daqui é não sensacional. foi, eu me lembro, Essa é e justamente sensacional. assim, foi esse meu momento com ele, né? Porque ele estava lá. E foi a primeira vez que eu conheci o Charles. Do caralho. Foi o momento que foi a primeira vez que eu trabalhei com a Megan, que eu fui ao vivo, e é esse momento foi porque eu tava ao vivo nesse dia. Acabou. Olha que pergunta legal. Diogo Tetsuya. Eles têm alguma restrição de acordo com a tradução? Acho que ele tá se referindo tipo, a alguma recomendação. Ó, se o cara falar faz o L, você não traduz uma porra assim. Tipo, Cara, assim, não é. tem um manualzinho de tipo, não traduz política, religião. Não, é só o seguinte, a gente só já é conversado com alguns lutadores, especialmente se realmente alguma coisa, e não é questão de política não, é questão de patrocínio, coisa assim, só porque tem coisas que a gente, tem coisa que assim, não tem nada a ver com restrição, mas a gente fala para os lutadores quando eles vão fazer uma entrevista, não falar cage, falar octógono. Octagon. Só coisa assim, só de questão de linguagem. Meio bom senso. Agora a verdade é o seguinte, cara. Cage é foda, né? É porque é normal, cara. É normal. É o esporte. O esporte é isso. O importante é o seguinte, que o cara. Que assim, ninguém. Eu acho que eu tenho uma coisa muito bacana, porque todo mundo entendeu até hoje que o momento é deles. Não é de ninguém. Caralho, isso. O momento é deles. É verdade. Você acha que não me deu, às vezes, frio na barriga? Eu falo assim, pô, eu vou ter que traduzir coisa que não tem nada a ver com isso daqui? Não. O momento é teu. Quando você tá lá, tu acha que vai se preocupar com alguém? Tu tá representando às vezes dá vontade, você. Você dá uma... Você segue a risca ali ou você, de repente, você dá uma melhoradinha no que o cara falou? Só pelo fato de que tem termos que são melhores. Assim, isso eu entendo perfeitamente. Tradução contextual. Tradução contextual. Porque tem coisa que não faz sentido se você traduzir. Não, mas acho que assim, acho que faz parte do botar um tempero. Porque se a pessoa fala uma coisa, você fala uma coisa. Por exemplo, vamos usar um exemplo, tá? Na hora que eu tava vendo, obviamente, né, o Glover e o Jamal Hill lá no Rio, e você tem um Glover, um piadista, fazendo o bambu vai foiar. Por Jamal Hill. Cara, sinceramente, contextualmente, eu já tinha uma tradução na minha cabeça. Assim, eu falei, caralho, se eu falo uma coisa. Sim, falaria sem problema. E se você ia sentir sotaque de. Assim, eu ia ser o mais caipira possível pra falar com o Jamal Hill. Mas é uma coisa minha mesmo. Nessas horas você, assim, como é que eu atuaria? A questão, acho que é o seguinte: quando o cara fala uma coisa espirituosa, como é que você faria o papel do Glover falando com o Jamal Hill em inglês? É isso que eu pensei na hora só, entendeu? É só isso. Faz sentido. E outra coisa, eu já passei por situações, por exemplo, o Charles falou escritura, ele citou a Bíblia. Ele citou a Bíblia. Ele citou Salmos, se não me engano, 91, ele falou, eu fiz questão de procurar, para entender se eu tinha falado uma coisa assim fora do contexto. Só que as pessoas, é só uma questão de entender. E eu falei, inclusive, se tiver isso, que isso aqui é o show. Se por acaso, porque assim, era só era cerimonial, peso e pesagem, então não tem nada a ver com a luta, você fala o que você quiser. Mas assim, se algum dia você precisar falar alguma coisa dessa, eu faço questão por respeito o que você está falando de escritura. Me fala qual é o salmo, me fala o que exatamente, se é uma passagem que você quer falar, se ela significa muito para você, porque se tem uma coisa que eu não vou saber, é exatamente como é que está escrito na Bíblia. Exatamente. E eu traduzi, que 1.000 estarão só tal, 10.000 estarão para direito, mais você.
E foi só isso. E outra coisa, todo mundo entende, viu? É implícito que se o É. cara soltar uma escritura na hora ali, soltar a Bíblia e tal, você não vai saber traduzir, a menos que você saiba exatamente qual, ao pé da letra, a passagem que o cara falou. Só isso. Só isso. Esse negócio de só botar em contexto, eu faço muito também. Porque às vezes o cara fala uma palavra que não tem o mesmo impacto. Aí eu mudo. O John Jones falou um negócio do... O Cyril Gain falou que não tava treinando. Ah, sim. Aí o John Jones fez assim, I smell a trap. Uhum. Tipo, tá jogando verde ali. Exatamente. E eu traduzi, tipo assim, sinto cheiro de cilada. É isso aí Não mesmo. é o que ele falou, mas é o que ele quis dizer. É isso aí. Entendeu? Pra gente é o isso que ele aí. quis dizer. Uhum. Ó, Ítalo Souza só fez um comentário: melhor tradutor de todos os tempos. Muito obrigado. Gabriel Barros, como ele começou São seus ouvidos. Não, e ele tá impossível. Eu botei o fone aqui, o volume tá bom, ele adora ouvir a voz dele. Não, é que eu tô tentando, de repente, lançar uma carreira aí, gente. Aquela carreira, sabe aquele narrador de rádio, você a carta chega, de amor. 4h30 da manhã, vamos lá, você que é do Rio, 4h30 da manhã, você tá pegando ali, vem as Américas voltando pra casa, de repente tá voltando ali, eu já coloco vai voltando pra, sei lá, Taquara, Freguesia, Jacarepaguá, tá Marcelo, voltando. A Laurinha mandou a carta Exatamente. pra você, Marcelo. Você tá voltando ali, de repente, o cara começa aquela hora, tradução, que é aquela Toca música em inglês, Roxette. lembra? Aquela Lady in Red, mulher de vermelho. Frase a frase. Ai, caralho. Cara, nessa economia, quanto mais bico, melhor. Tô aceitando, faço casamento, faço bar mitzvah, faço festa de 15, faço quinzeanheira e Sweet 16. Faço tradução pra quem já fala inglês também, não tem Exatamente. importância. Quer que dê uma Só guaribada? pra ter o luxo, né? Só de ter um exatamente. tradutor do lado. Traduzo tudo que precisar. Gabriel Barros, como ele começou a carreira de tradutor e o que ele queria antes disso, como chegou ao UFC, a gente já falou. Sim. João Eduardo Rocha, quem é o cara mais difícil de traduzir? Acho que é o Charles também, né? É o Charles, cara. Porque assim, é uma metralhadora, né? Ele fala, cara. Aquela ali Não, eu lembrava daquele vídeo, eu queria que você fizesse, mas eu não lembrava que tinha tradução do porque eu tava lá. Derek, mas ele fala. porque eu achei que era um evento no Brasil, mas no Brasil ele não lutou com o Ferguson. Ele lutou com o camarada que acabou de voltar pro UFC, inclusive. Lutou no Eagle, como é que ele chama, caralho? Esqueci, tudo bem. Mas foi aí que ele fez essa entrevista? Não. Não, porque essa Essa entrevista já foi foi próxima. o UFC 256. 256, não. Estamos em qual? 256 quando ele ganha do Ferguson. Sim, que daí depois. Foi essa que ele entrevista. já anuncia, vou estar É. lá quando o Poirier lutar com o McGregor. Isso. Qual o maior perrengue na tradução com algum lutador? Como tá tarde, a gente já falou dessa também, que foi a do Davidson, né? Sim. Que cobriu a boca. Cobriu a boca, ele perdeu a luta. Eu tava lá realmente representando, né? E foi um momento de muita classe de todo mundo. A própria família do Brandon Moreno veio falar com ele. Não dava pra achou muito ouvir legal. nada Não dava no pra ouvir octógono. nada. Eu tô sem ponto. O Joe Rogan se escuta e o Davidson fala o que ele quiser, porque o momento é dele. Ele fala e justamente na hora que ele vai falar, vamos sim. Não, explica. Como você não ouve o que ele tá falando, você tá lendo o basicamente lábio. tava lendo lá, porque chegou uma hora que eu não tava escutando nada. Não tô escutando sons propagar de maneira diferente. O microfone, o pessoal entender. Eu cheguei a essa conclusão depois pra explicar. Eu não estou escutando o que o cara tá falando aqui. Eu estou escutando o que está indo pro estádio. Então, quando eu tô... Ainda mais o Deison fala baixo. Quando o som tá indo pro estádio, se o som tá propagando diferente, no estádio é diferente do outro. Tanto que depois a gente começou a botar ponto. Eu comecei a falar, falei o pessoal do áudio, espetacular. Falei, nós temos essa ferramenta. Eu tenho meu pontinho lá pra pay-per-view grande. Pra escutar. A gente faz o teste antes, o microfone do Joe Rogan vem aqui. Então, aí sim. Porque, pro pessoal entender, você não escuta o que a pessoa tá falando aqui. Ainda mais for uma gritaria. Se o cara tiver voz baixa, esquece. Sabe, depende do timbre e tal. Você tem que escutar o quê? O que está pra todo mundo. O que está pra todo mundo tá longe pra caralho, não tá aqui, tá lá. E dependendo da... É aí que entra a propagação de som. Eu acho que me expliquei da mesma maneira. Eu não escuto o que tá aqui, eu escuto o que tá todo mundo escutando. Se o pessoal tá escutando de uma maneira tal, pensa que eu tô aqui escutando o que tá lá. Se estiver longe lá, não vem. Então, por isso que o pessoal botou. Então, eu não vi e nessa hora...
pela altura dos dois, foi a canopla pegou aqui. E você não leu... Eu só vi, eu tava lendo a boca do Davidson, de repente... UFC. Veio a... Que foi a hora que ele pede a revanche. Foi perde a revanche. Aí, tá. É. E claro, o Charles, porque nessa hora eu tava quase falando e o Joe Rogan começou. E não tem nada a ver com o Joe. Foi porque eu realmente tomei meu tempo na hora de falar. Tava reestruturando meu pensamento pra traduzir. Bum, acabou. Foda. Tem uma coisa de errado aqui. Caralho. Porra. Então Eu já te perguntei isso, mas você já sentou pra trocar uma ideia com o Joe Rogan? Não, porque realmente assim... Já ele conversei um pouquinho. É o Joe Rogan pra você? Tipo, você escuta o podcast do cara? Não, porque eu tenho uma... Cara, é muito... O conteúdo do Joe Rogan, assim, é todo dia, eu tô sem parar, não tem... Eu gosto de podcast de esporte, especificamente eu tenho ia outro... freak out, assim, porque eu parei propositalmente de escutar tudo. Não, e pra você não Porque poluir... eu sou completamente idiota. Se você falar alguma coisa sim. que eu goste, eu vou abraçar aquilo lá Entendi. e vou soltar Sim, aqui sim, sem o menor pudor. Entendo. Frase a frase e como se fosse eu que E falei. outra coisa assim, eu conheço o cara de anos já, porque eu vi o cara nos radio, eu vi ele quando era galanzinho, parecia galã de faculdade. Galanzinho. Não, mas assim, a questão é a seguinte, é muito tema diferente, é conversas longas, Sim. com gente... Conversas longas, só 2 que horas assim, e meia. Aqui. Sim, mas é verdade. Agora, assim, é todo dia com gente assim, então às vezes você tem que pensar no teu tempo, porque é todo dia com coisa, e gente que eu já vi... Tem gente que vai lá... eu me interesso muito mais pelos entrevistados, obviamente, do que pelo entrevistador nesse caso. Mas eu já escutei muitos episódios dele e eu acho bacana quando ele trouxe algumas coisas assim. Por exemplo, fizeram aquele documentário sobre vegans. E aí ele trouxe o cara, e trouxe o cara pra fazer o contraponto, e trouxe não sei o quê. Mas assim, eu acho que... Agora, só que assim, realmente, porque eu escuto alguns podcasts assim, muito pontuais... E tem que ver, é durante o football season, ok, então não tem mais nada que eu escuto de além do futebol. Você é um cara completamente bitolado em esporte, né? Exato. Então eu tento isso aí. E eu escuto especificamente um podcast ou dois de pessoas que eu gosto, mas assim, é muito dinâmico. Chego a ter que pausar, porque nós estamos falando de alguém que é uma metralhadora de pensamentos. Assim, eu falo, cara, aí sim. E aí sim, quando eu foco, você tem que sempre pensar. Tem gente que é papo, a troca. Tem gente que pode falar sozinho mais de você. Pode continuar. Fala. Me dá... Aí você fala... Aí outra coisa, gente. Talento eu nasci sensacional, com podcast. Eu escuto... Eu falei pra ele, escutava 7 horas, 8 horas de podcast diário, às vezes, da ESPN Radio em 2007. Não, o que está acontecendo hoje não é tanto podcast quanto vidcast. Eu separo. Se eu acompanho você, é YouTube. Isso me ofende um pouquinho. Não, porque eu gosto de ver você. Mas eu não queria ser youtuber. Não, mas aí que tá. Pra mim é um vidcast. vidcaster. Você é um vidcaster. Essa é diferente. Como é que virou por causa do Brasil, né? YouTuber fica falando com a câmera e falando assim, oi, gente, vai fazer isso. Isso aí, tá, que é um tipo... E aí, galera, não se inscreve aí, toca o sininho. E hoje nós vamos falar sobre... Então, areia movediça. Então... Não, é vidcast. E eu acho que assim, eu assisto, por exemplo, o Charles Sonnen, é YouTube. Eu vejo ele gritando comigo. Mas ele virou agora YouTube, sim, né? Mas ele tá falando das coisas, os pensamentos dele. Eu acho do caralho. Sim. 1 hora e meia, falando sem parar e o cara tem que ser genial e meio maluco pra fazer uma parada dessa. Então... O próprio Joe Rogan disse que não consegue. Não, ele não é pra isso. Não é todo mundo ele não é isso. Então, é por isso que assim, eu separo o cara que é youtuber, eu separo que é o... E ele é um cara de takes. Conhece o Bill Burr? Sim. Não, detalhe que assim, Bill Burr... Você ouviu o Monday Morning Podcast? Recentemente, eu falei inclusive pra todo mundo essa semana que tem um cara que tá colocando agora aquelas imagens do Bill Burr. No Instagram. No YouTube, ele coloca os rants dele com imagens pra back it up. Cara, que E sensacional. toda aquela coisa do Bill Burr. Eu amo o Bill Burr cara. é espetacular. Espetacular. É curioso que você falou isso, que eu bati a letra pro pessoal meus caras favoritos. Não, e eles têm colocado no YouTube rants sensacionais dele. Só que tudo que ele fala tá associado à imagem. Ele tá falando de não sei o que de torcedor. Ele Caralho, que cara, legal. é uma experiência audiovisual. E o YouTube tá me feeding isso aí.
Ele falando de todo o Super Bowl, já vi ele. Eu já Puta, vi me comentário. manda, Vou te mandar um pra tu ver. Bill Burr, Não, eu e amo assim, Bill Burr. ele é. E ele é um cara. Eu adoro a raiva dele, que é uma raiva boba. Uma raiva só, tipo assim, ele tá. É quase raiva de velho. Ele é muito demais, ele é demais. Putaça. Cara. Felipe Moraes, qual o lutador mais simpático e qual o mais antipático que ele já fez atrás? Não vai falar o mais antipático, porque não queremos. Antipáticos são os outros, que não precisam de polêmica. Não, que não. São os caras que perdem, bicho. É foda, né? Tem cara que fica com cara, irmão. Você acabou de perder pra um brasileiro, eu tô lá dando mais. Mas eu acho que ele não quer saber, tipo, o cara que não está feliz. Ele quer saber, tipo assim, quem que foi cuzão com você? Ele quer polêmica. Ele Vou quer te polêmica. dizer, olha, eu vou realmente responder isso com toda sinceridade. Ninguém. O cara tem que ser muito babaca também pra precisar de um tradutor e tratar o cara mal, né? Assim, direito dele, se o cara tiver capa virada, se eu falar alguma coisa fora de contexto, eu não gostar da pergunta, mas assim, eu nunca tomei uma porrada que foi endereçada pra outra pessoa nem nada. O pessoal muito. Por mais que seja uma pessoa quieta, comedida, o pessoal tem sido muito respeitoso. Pra gente encerrar. Everton Amaral. Sim. Charles versus Dariush e Poatan versus Adesanya. As duas maiores lutas pro Brasil esse ano, o que você acha? Eu quero trabalhar. Tu vai trabalhar as duas, né? Eu gostaria de trabalhar muito. Eu quero trabalhar, gente. Nesses dois eventos? Se não me engano, eu vou nesse, mas eu quero trabalhar. Ele não, eu ele não vai poder dar o pitaco dele. Eu só quero trabalhar, gente. Eu quero trabalhar muito essa noite. E aí vem a outra, que ele já acabou de dar uma pista para bom entendedor. Meia palavra basta. Quer fazer pós-luta, quer fazer tudo. Eu não quero dar meu palpite, mas eu quero fazer o pré-luta, o pós-luta, press conference, pós-luta. Eu falo pro pessoal quando eu vejo eles na quarta-feira pra fazer os negócios, eu falo assim, te vejo no octógono. Me faz trabalhar. Isso é do caralho. Te vejo no octógono. Isso é do caralho. Isso aí. Isso é do caralho. E aí, amarrando, Ricardo Neckel, ele torce pros brazucas? Por N razões. Essa pergunta foi feita até recentemente. Assim, foi? Não. Você foi perguntar na vida pessoal, Ricardo. Eu acho que é importante. Assim, tá. Primeiro, em termos de trabalho, claro. Em termos do que é o lutador brasileiro, e como eu falei, se tem alguém que exemplifica uma luta que vem muito antes do octógono, que vai muito além dele, é o lutador e a lutadora brasileiros. A personalidade dele ajuda muito, a trajetória e a gratidão de muitos deles por qualquer pessoa que está ajudando lá, e eu não posso dizer que eu sou muito grato à maneira como eles me tratam por estar ajudando eles. E cria-se um laço, obviamente, porque eventualmente também elas se cruzam. Tava falando com a Gadelha, estão botando um monte de mulher brasileira para lutar uma com a outra. Não é uma canibalização, o fato é que elas são boas e estão no topo. Dá uma olhada no ranking lá, cara. Tem brasileira chegando ali com, né? A gente já viu lutas aí recentemente. A gente viu Andrade Lemos. A gente vai prestes ver. Mas é que a gente fica com esse sentimento, né? De que, caralho, dois brasileiros. Quantos americanos lutam com americanos? Claro, mas é que assim, quando você tem... Por exemplo, o que aconteceu... Poatan falou isso pra mim. Que eu tava falando assim, caralho, vou botar você e o blindado pra lutar. Nesse momento, porque... Olha uma questão de momento. O blindado tava vindo com tudo e o Poatan tava ali chegando, a gente sabia qual era o caminho do Poatan. Entendeu? Tipo, e a gente, caralho, e se o blindado ganha? E se o Poatan ganha? Sim. Entendeu? E aí o Poatan fez assim, falou, cara, luta. Quantos americanos lutam contra o outro todo dia? Eu vou ser bem sincero. E a gente fica, brasileiro, não lutar com brasileiro. A opinião de todos eles também, eles são muito... Você tem luta, bota quem que foi aqui na minha frente. Luta, bota todo mundo na frente. Acontecer. Agora, pode acontecer uma coisa estranha. Por exemplo, a gente teve uma luta, foi muito engraçado, que se não me engano, foi o próprio Aaron Bronstetter da TSN que apontou pra isso. Canadense, tem um percentual X de lutador canadense homem na categoria X, não sei lá quanto, botaram 2 canadenses pra lutar. Não, isso é foda. Não, tem que o contingente lutadores do Canadá no contingente UFC, baixo. E outra, o Mike Malloy vem como, vem promessa, viu o cara mandou bem no contender.
Aí tá ele lutando, olhei pra outra bandeira e falei, pô, mas como é que Mas faz o negócio? posso falar uma coisa? Que quem me falou isso foi o Eduardo, que trabalha no PFL. Sim. Ele veio aqui. E aí ele tava me contando que a filosofia dos caras meio que mudou no PFL. Uhum. E eu já vou chegar por que isso faz sentido no UFC. Eles ficavam assim, tipo, o Marreta. Contrataram o Marreta. Né? Vamos botar o Marreta pra lutar. Não, vamos esperar esse cara aqui ganhar e vamos casar ele com o Marreta pra luta ficar maior. Sim. Aí o cara não ganhava, morria a oportunidade de fazer a luta. É isso. E aí, diz que a filosofia deles agora é assim, tipo, vamos fazer a melhor luta que a gente puder agora. Cara, me lembra draft NFL. E isso O é pessoal o UFC. fala assim, o pessoal UFC fala assim, pô, precisa dessa posição. A gente precisa desse cara, mas a gente precisa dessa posição. E tem cara que fala assim, best player available. Não interessa, o talento tá lá. A gente se vira. I cannot pass that guy up. Exatamente. É a mesma coisa que o pessoal tá falando isso. Você não pode passar uma luta dessa, porque tá. a luta é hoje. Aí chega dois lá... canadenses, não, bota esse cara com esse cara aí aqui, tu vai lá, esse ensaia cara uma com luta esse aqui. dessa, dá um chabu qualquer. Que seja, puto, cara dá... Pô, de repente, Uma cara... caganeira. E o cara não luta. Ou, assim, simples. A lesão é sempre isso, mas assim, porra... O Rakic, porra, foi lutar com o Blachowicz, foi pra trás, o joelho foi pro saco. E aí? Aspinall faz aquela lutona lá em Londres, vai voltar pra Londres, dá um passo, ferrou com a perna. Você tem um cara que, porra, o Yuri, cara, imagina ficar esperando coisa, não fazer as coisas, aí o Yuri acontece aquilo lá. Botaram o cara pra lutar, botaram o Ankalaev pra lutar com o cara, depois bota o Jamal Hill, agora bota todo mundo, bota, porque sabe o quê? Lutador, vai lutar. A gente já viu a trajetória de gente que demorou muito tempo pra ser campeão. E essa luta hoje pode não estar disponível amanhã. Pode não fazer sentido amanhã. Então bota essa isso luta. mesmo. E você pode sair com um clássico, pode sair com uma puta de uma luta, pode sair com uma surpresa, pode sair com uma nova personalidade, mas assim, é verdade. Tem que tá certo os caras, bicho. O cara, do que o Eduardo falou, tá certo, porra. A gente tava lá, uma sábia, uma vez falava pra mim, jovem, porém sábia, falou assim, eu não faço planos pra planos. É foda. Diz aí. Porra. Pô, vamos encerrar com essa? Boa, hein? Boa. Eu não faço plano pra plano, é foda. Não faça isso aí. planos pra planos. Diz aí. Do caralho, como sempre. Como sempre. Super. Muito parabéns. Vocês não sabem o quão aconchegante faz. Foda, né? Recomendo a todos. Quando estiverem na Flórida Central, rapaz. Isso, Puta, vai virar usa fila o código na casa do cara. Fabiano, Puta. 30% de desconto aqui no estúdio do MMA hoje. Venha fazer o seu podcast aqui. Hein? Ai, caralho. Beleza, já Te vejo em Vegas semana que vem? Te vejo no octógono. Aliás, semana que vem vocês estão ouvindo isso daqui Sim. algum dia dessa semana. Sim. Então te vejo em Vegas no fim de semana. Esse fim de semana. Sim, bora. Porque vai ser em Você Vegas, pode dar um né? palpite? Jones e Gane? Posso. Porque Posso não porque te eu envolve, não você me não envolve. vai- Posso porque, assim, primeiro, assim, não vimos uma coisa parecida. Essa pergunta foi feita para mim recentemente. O pessoal aqui pediu para eu falar para um podcast dos Estados Unidos, assim, coisa rápida. Falaram, o que você acha? Eu falei assim, cara, sinceramente, nós nunca vimos uma coisa igual. Acho que a gente vai ver A história. coisa mais próxima que a gente viu foi um dia, se eu não me engano, numa terça-feira, anunciaram em Orlando que o Jordan tava voltando a jogar. Porque ninguém no auge saiu sem lesão, sem ficar fora. Porque a gente viu o Montana ser quebrado, voltar, ter que jogar em Kansas City, jogou contra... E não foi por um título, ele jogou, ganhou do 49ers. Tá? Mas assim, a gente não viu um cara no auge acontecer isso contra outro cara e tem outra variável. O engano é um rei e o cara não tá lá. Então você tem um missing piece. A gente tá olhando pra uma aura de um cara que não é, o título não tá lá, vai ser do cara que ganhar. É um troço muito complicado, parece uma luta em 3, assim, então há uma penada ali de luta. E eu acho, assim, primeiro, o Francis Ngannou é um rei. O Cyril Gane é um protótipo de ser humano. E o melhor lutador da história, por várias métricas, É o John. é o Jones. É um cara que assim, né? Eu nunca vou me esquecer que a Nike botou lá
Bones Knows. Cara, eu queria tanto uma camiseta dessa. Eu não Pois é, acho naquela no época... eBay pra vender. Não, nem é porra nenhuma. claro. Agora, assim, pô, você olha pra essa combinação e a gente... tipo, assim, tem que ser humilde. Eu sou Aliás, era Anderson Knows e a do Jones, acho que era só Bones. Bones Knows também. Eles tinham Bones Knows? É. Sim. Agora, assim, Eu queria muito a aquela questão camiseta. é a seguinte. Eu sou um não seísta. Coisa que eu não sei, eu realmente falo. Eu não sei convicto. Não sei. Porque eu não sei. Não pelo Gunn. Mas você sabe o que você vai ver do Jones? Jogo é jogo, treino é treino, cara. A gente não sabe de Eu nada. imagino. Você só imagina, baseado em... Baseado em performances anteriores, mas ele tá há muito tempo sem lutar. Isso é o único Influi. ponto de interrogação Influi. que eu tenho na. Influi. E pode ser assim, o Michael Vick foi preso por aquela coisa que aconteceu, o cachorro ficou 2 anos preso em level 8, uma prisão de segurança máxima em Kansas, voltou jogando no Eagles, deram a chance para ele, se transformou num cidadão exemplar para muitas coisas, virou inclusive advogado, né? Foi um lance nesse sentido. Cara, a gente comete erros. E erro foi horrível. É preciso entender a criação que ele teve, de onde veio. O cara foi... E vou falar de futebol americano. Basicamente assim, o cara, no primeiro jogo da temporada, o quarterback do Eagles, o Kevin Cobb, tomou uma concussão. Entrou o Michael Vick. Jogão, temporada espetacular. Ele ganhou, ele perdeu pro Packers e perdeu pro Packers no playoff depois. Ele teve um jogão. Esse é o ponto. 2 anos de jogar futebol americano. Prisão, ele por si. 2 anos de jogar futebol. E voltou como se nada tivesse acontecendo. Porém, não ganhou o jogo. Então, será que, de repente, o Jones tem um puta de um jogo? Uma puta de uma luta? Mas não ganha. Mas não ganha. Porque, assim, no final das contas, esse é o nível mais alto. E o Gunn tá vindo com tudo, cara. Eu acho que o Jones tira onda. Eu acho. Sério? Eu acho assim. A única coisa que pode interferir é tá esse tempo todo sem lutar. Então eu acho assim, se alguma coisa atrapalhar e der errado, ele pode sentir... eu não acho que ele vai sentir o peso, nada disso. Eu não acho que ele cai nocauteado, porque ele tem um QI de luta. Não vai ficar parado na frente do cara pra levar porrada. Eu lembro dele quando ele volta com o Ovin Sam Brooks e ele faz uma luta bem meia boca. Então eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que ele tem uma coisa que ele não tinha antes, que é a oportunidade de novo de ser great. Sim. Que isso esse fogo tava faltando pra ele. Sim. Entendeu? E tem gente que precisa desse fogo. Ele precisa desse fogo. E muda. É o que eu tô falando. O mesmo caso que eu Uma das falei do análises próprio... mais inteligentes que eu vi o Chael Sonnen fazer, ele falou assim, o Jones precisa de uma derrota. Porque ele precisa do comeback pra se reinventar. Sim. E isso é genial. E eu acho que, de um jeito estranho, ele não é mais o campeão dos meio pesados. Ele vem pros pesados zerado, sem história, e ele quer fazer a história. Então eu acho que é a derrota que ele precisava, o comeback que ele precisa vai Foi uma derrota na vida. Sábado. Eu acho que assim, claro, agora, mas assim, se perguntar assim, o que você acha que vai acontecer? O que eu acho que a gente vai pirar na primeira porrada. Sei lá, aquele chutão de Muay Thai do Gunny. Bum! Caralho. Pô, né? Vai tremer. Eu acho que vai ser do Jones caralho. bota ele na grade. Momento. No chão, Momento. Ground and pound, tira a onda. Só não sei. Não sei. Porque o engano fazendo isso, quando ele resolveu levar o Gunn pra baixo em Houston, é uma coisa. Agora, não sei. Eu não sei. Agora, assim, é que eu acho o Gunn um cara muito foda. E não vou me esquecer das palavras dele naquele épico evento na Accor Arena. Franchement, merci. O cara, chorei aquele negócio. Caralho, foi foda. Eu até hoje, assim, ver de longe um card tão pesado foi aquele lá. Porque eu soube que os caras cantaram a Marseillaise e a gente sabe muito bem pro Copa de 98. Quando os caras cantam a Marseillaise com vontade, não tem quem ganhe. Foi um negócio complicado. Foi um evento muito foda. Parabéns pra aquele tradutor também que eu achei do caralho. Eu sempre falei e botei em verdade, você já falou social. desse cara. Espetacular. Só agregou pro evento. No jogo no top.